Olá, meus queridos amigos, tudo bem? Começando mais um Torcida Cast para você. O Torcida Cast, o nosso encontro semanal trazendo convidados especiais para a gente falar do mundo da bola. E hoje, o nosso convidado, eu tenho a maior honra de estar com ele aqui, porque é um cara que eu conheço desde sempre, é um cara que eu vi a sua carreira começar e um cara que, para mim, é um dos melhores na sua função que eu já vi em Pernambuco. Wilson Souza de Mendonça, um prazer enorme ter você aqui com a gente. Tudo bom, Wilson? Prazer todo meu, Júnior Medrado. E olha que se conhecer, a gente se conhece desde o ensino médio, lá no Nóbrega, jogando bola, né, com perna de pau do seu irmão Léo Medrado, lá, Walter Lafayette, Marconi Lafayette, às 5 horas da manhã, dia de sábado. Ó, essa história é muito engraçada, porque assim, eu sempre fui louco por bola, né? Assim, eu e meu irmão Bruno e Léo mais velho, e a gente jogava bola em todo lugar, no quintal, na rua, na garagem, em todo lugar. E aí, todo sábado de manhã tinha uma pelada no Colégio Nóbrega, lá na Rua do Príncipe, que Léo ia jogar com as pessoas lá do Nóbrega. Entre eles, Wilson Souza de Mendonça, Walter Lafayette, Marconi, seu irmão, Walter e Marconi, professor de Química. Né, Valdir Lafayette, Mozart, certo? Toda a família Lafayette estava lá. E eu ia para lá para jogar barra-barra, naquela quadrinha do lado da igreja, barra-barra. Eu e meu irmão, Bruno, jogando barra-barra. Cara, eu só ouvia a voz de Wilson e Walter Lafayette. Meu Deus do céu, que bocão é esse, Wilson? Rapaz, Walter era um estresse, tirava o estresse naquele dia. Mas era uma pelada muito boa, tá certo? Todo mundo se acordava, chegava lá 4h30 da manhã, 4 horas da manhã, já estava todo mundo lá. Viu o pessoal de Sertânia, que morava lá no mesmo edifício com o Walter. E assim, foi um momento ímpar que a gente fez grandes amizades, grandes amigos por aí. E também está sendo um momento ímpar hoje estar aqui no primeiro programa de 2025 com meu amigo Júnior Medrado. Já vivemos muita coisa, né? Com certeza. Vivemos juntos em vários momentos aí, eu sempre admirando você e uma honra enorme conhecer você e usufruir da sua amizade. Eu tenho uma honra muito grande disso. Wilson, 18 de junho de 64, 60 aninhos, é isso? Não, 16 de agosto. 16 de agosto de 64, 60 aninhos. 60 anos. Coisa boa, né, Wilson? Você esperava, quando você era pequeno nessa época do Nóbrega, você já pensava o quê? Em ser jogador de futebol ou em ser árbitro de futebol? Eu sempre fui doutrinado pela minha mãe para estudar primeiramente, né? Você é um jogador frustrado, Wilson. Você queria ser jogador, Não, eu joguei com grandes craques do futebol, né? No tempo, comecei nas categorias de base lá com o seu Batista, no Santa Cruz. Você jogou na base do Santa? Isso. Que idade é isso? 16 anos, né? Tá. Então, jogava no Marista, tá? Eu era aluno Marista, tá. E a gente tinha Simões, que era o treinador. Antônio Cordeiro dos Santos Simões. Tá, português, né? E eu treinava salão. E aí a gente jogava salão no Santa Cruz, com o Sérgio China. Fomos contemporâneos. E jogava futebol, a gente também jogava futebol na base, né? Sim. Sérgio jogava lá também. Mas quando eu estava subindo para o Sub-20, né, naquela tempo juniores, acabou que estava subindo Ricardo Rocha, Zé do Carmo, tudinho, mas hoje ainda tem um grupo aí do Santa Cruz, a gente formou um grupo, Carlito, Paulinho, Renato, aí tem Banana, tem todos daquela época que fomos contemporâneos, sempre aí estamos nos encontrando. Carlito é um cara que movimenta muito o grupo, faz com que haja uma integração muito grande, isso é importante. E o que aconteceu com o Wilson Souza, que não se tornou jogador de futebol? Por quê? Então, aí quando eu subi para o Sub-20, seu Batista, no acho que segundo ano, seu Batista veio a falecer, né? E assumiu o Zecão, que também faleceu alguns anos atrás, professor Zecão. E aí Zecão queria que eu treinasse os dois expedientes. E eu não podia porque eu fazia engenharia química na Federal. Então, minha mãe sempre dizia que permitia que eu fizesse o futebol como esporte, mas não para que abdicasse da carreira acadêmica. Então, eu disse a eles, não, mas eu tinha um acordo com o seu Batista, que treinava um semestre de manhã ou o outro à tarde, quando mudasse o horário lá na Federal. Ele fez, não, jogador para mim tem que treinar os dois expedientes. Aí eu, tá, então eu não posso treinar. Ele fez, então tá dispensado. Eu disse, tá bom,
peguei meu liberatório, fui para casa. Quando eu cheguei em casa, quem chegou lá? Francisco das Chagas, certo? Meu professor Francisco das Chagas, mandar um grande abraço para ele. Até hoje a gente se encontra. E aí Chico me chamou para jogar no Ferroviário, na categoria eu ainda estava jogando lá no Sub-20, fui para lá. Aí jogamos ainda 2 anos, né, no Sub-20, depois eu subi para profissional. Aí no Ferroviário, né, de Recife. E aí quando subi para profissional, joguei eu acho que uns 3, 4 anos, aí queriam me vender para o América de Natal, esse tipo de coisa, né? E eu não fui. Mas antes, nesse inteirinho, a gente jogava ali na Campina do Barreto. Sim. E tinha um senhor chamado Manuel dos Prazeres Seabra, que era conhecido como Nezinho. Sim. Era árbitro de futsal naquela época, de Valois e tudo mais. E ele me viu arbitrar, né? Viu como? Viu aonde? Lá, vamos supor assim, tá jogando 2 equipes, a minha perdia, aí eu disse, me dá aqui o apito. Sim. E quem me deu o primeiro livro de regra de futebol foi Chico, Francisco das Chagas. Me deu o primeiro livro de regra. Ele havia feito o curso na federação, na época com Armindo Tavares, e aí ele me viu e me deu o livro de regra. Eu lia e me inteirava das regras. E aí foi quando seu Nezinho disse assim, você apita muito bem, tem uma postura elegante, sabe as regras, você não quer apitar jogo não, você quer apitar, seu Nezinho, eu só quero jogar e eu vou ganhar o quê? Ele fez, não rapaz, mas ganha um trocadozinho. Eu digo, olha, vá lá, toda segunda-feira a gente faz uma reunião ali em cima do Bar Savoy, naquele edifício. Lá no Recife Antigo, sei. Não, ali na Guararapes. Sim. Bar Savoy ali, pronto. Antigo. E ali que até Adson tinha o escritório lá. Eu já fui muito embaixo. Gomes. Pronto. Já fui muito no Bar Savoy, mas em cima não. Pronto, aí eu peguei, uma certa vez eu vinha da universidade, eram umas 7 horas, 7h30. Aí eu olhei e fiquei pensando, subo ou não subo, né? Aí veio aquela voz de sobe. Aí paguei e subi. Aí quando eu cheguei lá, mal me apresentei, aí ele fez, chegou o nosso mais novo integrante do grupo, era o GAMES, Grupo de Arte Manuel Seabra. Aí me deu já a regra de futsal, me deu as coisas que eu tinha que comprar, apito, calça, tudo, que antes era de calça branca, sapato branco e tudo mais, né? Hoje em dia já é semelhante ao campo. E aí foi quando eu fui, minha mãe comprou, né? E eu comecei a ir para as partidas. Então, tua mãe gostou da ideia nesse momento? Não. Ela não disse nada. Se você quer, quero. Aí fui lá. Aí ela comprou as coisas, tudinho. Aí, primeira semana, quando eu estava lá, ele pegou, me escalou para eu bandeirar. Aí, se você joga, sabe bandeirar, sei, seu Nezinho. Aí fez, vamos começar bandeirando e você vai lendo as regras. Aí, com a semana, eu li a regra do jogo, porque eu ia de casa, da Campina do Barreto para o centro da cidade. Do centro da cidade para a cidade universitária, eram quase 2h30 no paradinha boa de ônibus, dá pra ler. Só lendo a regra. Aí, uma semana, eu memorizei tudo. Aí, quando chegou lá, aí, na outra reunião, eu já estava querendo discutir regra com os caras, dizendo, não, olha, porque a regra diz isso, assim, tá aqui no parágrafo tal, regra tal. Aí, os caras ficaram olhando assim para mim, dizendo, pô, esse menino chega agora, já sabe a regra de cor e salteado. Aí foi quando eu fui trabalhar bandeirando a primeira semana, né? Primeiro, trabalhei num final de semana, aí, digamos, ganhei R$300 naquela época. Aí minha mãe dava R$50 para eu passar a semana, para almoçar e lanchar e passar o dia na universidade. E, rapaz, o negócio é bom aqui. Aí me empolguei e segui. Aí foi quando teve a oportunidade de fazer o curso de futsal. Aí eu fiz o curso de futsal pela federação, sendo o primeiro lugar lá. Depois veio o de futebol, também foi primeiro. Aí quando teve a oportunidade de haver a renovação, que foi justamente aquela renovação que ocorreu depois da Copa de 84, né, que reduziu as idades dos árbitros, tá? Isso aqui é 19 para 20 anos. Isso, aí sentiu a necessidade de renovar, né? Aí foi quando eu terminei o curso de futebol, foi em 88, pronto, aí a Copa de 88, né? Foi não, de não, 86 e 90. 86, certo? Aí veio essa questão da renovação, aí pegou as federações de calça curta. Aí foi quando eu cheguei, fiz a questão, fui amador, trabalhei 88, 89, 90 eu subi para profissional. Já futebol aí? Não, futebol, tá, né? Subi para profissional
Isso no futsal, eu já fiz o curso em 84, 86 já estava na confederação, né? Em 88 já estava como aspirante à FIFA. No futsal. E no futebol foi 88, aí 89, em 90 subi para profissional, PT 88 e 89 amador, aí em 90 subi para profissional, Fred Oliveira, o presidente da federação. Presidente da federação foi ver, certo? Indicado por Dr. Silvio Guimarães, dizer, olha, vai ver saudoso. Aquele menino apitar, ver como ele apita. Aí Fred chegou lá, eu estava lá apitando o jogo no auxiliar da Ilha, Esporte e outro time lá, e ele olhou, tal, ficou um tempo olhando, depois eu fui embora. Ele foi embora. Aí foi quando o pessoal disse, quem veio aí foi o presidente da federação. Eu disse, fazer o quê? Olhar tu apitar. Conversa, velho. Aí, quando teve a oportunidade de fazer o teste físico, tudinho, eu passei em primeiro, porque tinha uma prova escrita. Sim. Aí eu tirei 10 na prova escrita, que Armindo botava regra de futebol e legislação desportiva. E tinha o teste físico. Aí a gente fez o teste físico, fui primeiro. Aí, pois bem, passei em 90, subi para profissional. Fiquei 90, 91 entrei na quadra nacional. Também quem veio fazer o teste aqui foi Emílio Marques Mesquita, sim, que aí me conheceu, todo dia a gente tem amizade até hoje. Um grande abraço para o professor Emílio. É uma pessoa com quem eu aprendi e aprendo muito ainda, né? E aí, entrei na CBF. Quando foi em 92, passei aspirante à FIFA. Fiquei em 92, 93 aspirante à FIFA, 94 FIFA. Ficou me deram aquele jogo entre Brasil e Argentina e todo mundo estava preocupado. Já a gente fala dele. Com eu arbitrar e botar o jogo não terminar. Porque, né, então, a preocupação é que eu botava muita gente para fora e o jogo não ia terminar. Essa era a tensão. Então, passaram um dia, certo? Fazendo ali uma mentalização em mim para não botar ninguém para fora, cuidado, tal, não sei o quê. Eu, inexperiente, né? Aí eu segui as instruções lá, eu tracei um critério lá naquela hora, comigo mesmo, eu disse, quando for para vermelho eu dou amarelo, quando for para amarelo eu uso a voz, quando extrapolar eu meto vermelho, não quero nem saber se vai terminar ou não. Você botou um passo na sua leitura. Exatamente, a estratégia. Passou a mais. Isso. O que eu vi foi o seguinte, aí eu peguei uma semana antes, fui atrás de fita, porque não existia internet, não existia nada. Então eu fui atrás de fita para ver jogos da Argentina, jogos antigos, esse tipo de coisa. Fui ver, consegui ver alguns jogos e via que o jogo era pegado. Aí, quanto mais o árbitro apitava, mais tinha problema. Então eu disse assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou soltar o jogo. Vou deixar o jogo correr, deixa correr. E nessa época eu trabalhava lá na TV Tribuna, sim, né? Recém-inaugurada a TV Tribuna. E o que é que eu fazia? Todo dia, de meio-dia a 1 da tarde, eu fazia tiro ali naquela ladeira, subindo a ladeira. Ia até embaixo na perimetral e dava os tiros subindo. E os meninos ficavam marcando o tempo lá em cima. E eu descia, respirava, subia. Eram uns 10, 15 tiros que eu fazia. Você queria chegar voando no jogo? Chegar voando, né? Aí, porque conta da velocidade que eu vi os caras jogando. Pô, velho, os caras jogam numa velocidade, você tem que estar muito bem. Aí foi quando eu fiz isso aí e a gente seguiu nesse critério. Já eu quero que você fale depois a gente fala mais. Mas me fala dessa tua opção do futsal para o futebol de campo. Foi o quê? O dinheiro era mais, a visibilidade? Por que você chegou a essa conclusão que queria mudar para o futebol de campo? Não, eu não mudei. Eu segui nos dois, tá certo? Tanto é que eu segui arbitrando tanto o futebol como o futsal. Certo. E quando acabei a carreira em 89, que saí da FIFA, foram o quê? 14 anos na FIFA, eu saí da FIFA, aí eu acabei parando... 89 não, 2009. 2009, sim, desculpe. 2009, saí da FIFA, sim, e por conta dos 45 anos. Sim. E quando deixei o campo, tá certo? Carlos Alberto ainda queria que eu continuasse arbitrando aqui, tá? Eu acabei desistindo, mas no futsal eu também arbitrava paralelo. Você continuou. Isso, e eu fui vice-presidente, né, de Fred Carvalho, que foi presidente da federação,
Então, fui vice-presidente, eu vim, porque depois de João Antônio... De Fred Oliveira. No salão, né? Ah, de salão, Fred Camargo, ok, perfeito. Aí, era João Antônio, irmão de Mirinda, que era o presidente da federação. Depois de João Antônio, passou a ser Fred Carvalho. Tá. E depois de Fred, veio Aderval. Isso, aí até com Aderval eu ainda fui, certo? Aí depois, quando eu saí de campo, eu saí também do salão. Entendi. Aí me direcionei para cursos, fazer cursos com usar da curso, esse negócio nas ligas e tudo mais. E como é que você conseguiu esse tempo todo o teu curso? Você é formado em engenharia química, você é professor da universidade? Formado em engenharia química, licenciatura em química, ainda cheguei a fazer o curso na IBGM de educação física, mas não terminei. Certo. E você é professor concursado? Isso, eu sou do Ministério da Ciência e Tecnologia. Sim. Certo? E como é que você conseguiu fazer tudo isso com tanto jogo para apitar? Você apitava jogo quase todo dia. Mas enquanto eu viajava, enquanto eu estava no hotel, eu estava estudando. Tá certo? E aí hoje eu me direcionei para quê? Para uma área que é nova, né? É incipiente, que é a nanotecnologia, mas a nanotecnologia voltada para a agricultura e para a saúde. Então, a gente está desenvolvendo projetos voltados à área do agro, né, com incorporação de nanotecnologia, nanopartículas, que faça com que a gente consiga colocar os macros e micronutrientes já dentro das plantas e elas um gatilho para que ela possa Tô entendendo tudinho, viu? Tô sabendo de tudo, rapaz. Professor Wilson, meu Deus do céu. Mas é fácil de entender a nano. O tamanho da nano, a cuidado visual nossa é de quê? Do milímetro, Sim. Certo? Abaixo disso aí vem o micrômetro, que é as células, né? Para entender o que é a nano, está abaixo do micrômetro. É como você pegar um fio de cabelo seu e cortar 60 mil vezes. Pronto. Aí você tem a dimensão nano. Tudo que eu sei de química, eu devo a Walter Lafayette. Aí sim. Foi nosso grande professor. E eu confesso que eu era muito fã de química, muito. Eu fiz o curso de Walter lá na garagem da casa dele, ali embaixo, que ele tinha um curso específico, e eu fazia aqui curso com ele porque eu gostava, não precisava fazer de química especificamente, porque eu me dava bem. Mas levou muito esporro. Levei, cara. Rapaz, levei. Agora, a metodologia é antiga. Burro! É burro. Não, ele chegou Animal! Ele chegou pra mim uma vez e disse: Júnior, se você, não vou dizer o nome da faculdade não, mas ele disse, se você não passar em determinada faculdade, você é burro. Ele disse assim, a metodologia era com essa palavra pra mim. Cara, eu fui fazer a prova terrorizado, tu entendeu? E ele fazia assim, ó, agora também assim, justiça seja feita. O Walter era um cara que motivava você com ações, e não só com palavras, né? Ele chegava pra mim assim, tava a sala assim, ele fazia, botava a questão no quadro, né, e saía lá, né? Aí, todo mundo fazendo, quando ele voltava, fez, e aí quem fez? Aí todo mundo com medo, né? Porque levantar ele lá, errar um negocinho, ele vai dar uma pancada no cara, né? Aí ninguém ia, né? Aí ele, vem, Medrado, que eu sei que você fez. Ele fazia assim mesmo, levanta e vai lá. E eu ia assim, ó, morrendo de medo de ter errado alguma coisa. Realmente eu tinha feito, mas não sabia se estava certo ou errado, né? Até a última letrinha você tem que ir torcendo para dar certo no final. Mas Walter Lafayette é um fenômeno. Família Lafayette é especial, né? Eu segui a carreira, assim, da área de química justamente por Walter. Foi a inspiração dele? Ele marcou também, né? Ele marcou, mas era Walter que era meu professor, né, lá no Marista. E aí, assim, foi incentivado por ele, gostando da química, tudinho. E aí foi que eu me debrucei, acabei fazendo engenharia química, e depois comecei a trabalhar na Coperba, Alcoquímica, mas veio aquela crise das indústrias, começou a fechar. E eu estava num setor, o cara queria me mandar para outro setor, eu acabei não aceitando. Sim. Aí ele fez, se você não for, eu vou demitir. Eu disse, então pode me demitir. Certo? Eu não vou fazer uma coisa que eu não gosto. Eu acho que tudo na vida a gente tem que fazer, a gente tem que sentir prazer naquilo que faz. Se você não sentir prazer no que está fazendo, está no lugar errado, tá certo? E está fazendo a coisa errada. Eu acho que o mínimo que você tem que fazer é sentir prazer. Exato. Você pode até ser mal remunerado. Exato. Mas faça o que você gosta. E faça bem. E faça bem. Entregue o seu máximo. Exato. Aí foi nessa. Agora, se o cara entregar o máximo e ainda conseguir se preparar para entregar, que é o que você faz sempre em tudo na sua vida, né? O Wilson Souza chegou aqui
já fazendo exercício de voz e tal, porque ele sabia que ia dar uma entrevista. O Wilson Souza foi para futsal, não sabia nada de regra, ficava lendo no ônibus. O Wilson Souza vai dar uma aula de química, tenho certeza que se prepara totalmente para fazer aquilo. Então, assim, além de fazer, você se prepara para tudo aquilo que você quer entregar. Isso é uma coisa assim, é muito mais que disciplina isso, Wilson. A gente, assim, eu procuro, assim, eu sou, assim, tanto quanto perfeccionista, tá? Então, eu busco dar o meu melhor, né? Fazer com que tudo que eu faça, eu coloque amor, dedicação, eu não coloco 100%, eu coloco 110%. Né? Então, eu aqui fui o primeiro apto a ter professores como Alexandre Julião, nosso amigo, Eduardo Jacó, certo? Professor Guilherme, né? Então, eu trabalhei com a doutora Flávia como nutricionista, então tinha Tony, massagista, então eu procurei fazer o quê? Me cercar dos melhores profissionais para que eu pudesse, a partir daí, certo, ter o meu melhor desempenho. Então, foi assim que eu consegui. Jacó, acompanhou quase toda a minha carreira, porque veio depois de Julião. Aí, acompanhou quase toda a minha carreira, a gente era treino de manhã, era treino no final da tarde, então era 2 expedientes treinando, treino antes de uma partida, treino depois de uma partida, piscina, academia, então sempre procurei fazer as coisas. As pessoas não acompanhavam o Wilson Souza, pelo menos essa é a percepção que eu tenho, em relação, até mesmo o dia a dia, assim. Toda vez que a gente conversa, você fala que chegava nas viagens, você já ia correr. Em todas as cidades onde você chegava, você se preparava e ia correr. As outras pessoas não faziam isso, ou faziam exatamente igual você? Não, ficava no hotel, ia passear na cidade, esse tipo de coisa. E você focado? Exatamente, porque eu tinha a responsabilidade do jogo. E assim, eu sempre vi, as pessoas podem dizer que não, certo? Ou que talvez, mas sempre vai haver uma discriminação em relação à região sul e sudeste com a região nordeste e norte. Como você passou isso de alguma forma? Veja, eu fui o primeiro a sair daqui, né? Saímos para a Federação Paulista apitar lá. Então, foi para apitar pela Federação Paulista? Isso, fui contratado pela Federação Paulista, né? Eu, Sidraque Marinho, Dacildo Mourão. Sidraque Maranhense. Sidraque Mourão, Sidraque Marinho era lá de Sergipe. Dacildo Mourão, lá do Ceará. Sim. E eu daqui. Certo. Então, fomos os 3 contratados pela Federação Paulista para arbitrar. E aí, quando chegou lá, teve até o primeiro dia lá e teve uma polêmica, né? Que era... Como é o nome dele, rapaz? Seu Gustavo Caetano. Então, ele era o presidente da comissão de árbitro lá. Nunca tinha apitado um jogo, mas era um cara que se dedicava muito a saber a letra do jogo. É isso que eu digo assim, os árbitros hoje pecam muito, porque querem aplicar a letra do jogo. O que é a letra do jogo? A regra fria e crua. Certo. E não entender o espírito que está por trás da regra. Certo. Tá certo? Depois, uma coisa que, vamos supor, toda mão bola na mão é falta? Não, vai depender, tá certo? De uma série de fatores que o árbitro tem que julgar para ver, certo? Então o árbitro vê, julga, decide e pune em frações de segundos. Então surgiu a questão de tirar uma camisa. Todo mundo, quando tirava a camisa, era vermelho. Sim. Né? Queria dar vermelho, expulsar o jogador. Então, na questão, eu disse, todo mundo concorda? Aí surgiu lá, eu fiquei de braço baixo. Aí todo mundo levantou a mão. Aí, resultado, você não concorda não? Eu disse, não. Por quê? Eu disse, porque tá errado. Aí ele fez, por que tá errado se todo mundo concordou? Aí é questão de cada um. Eu estou dizendo que está errada a coisa, não posso concordar. Ele fez, então explique. Eu disse, pois bem, tirar a camisa é um jogo brusco grave, é uma conduta violenta, é usar de palavra injuriosa ou licenciosa contra um adversário, contra um ato. Não. Então, por essas 3, você não expulsa. Tá? Então, seria obrigatório expulsar. Para expulsar tem que ter um desses 3 jogo critérios. Violento, jogo brusco grave ou usar de palavra injuriosa e licenciosa. Não. É um jogo brusco, né? Não. Agora vem as advertências. Se fosse jogo brusco, você advertiria. Aí, é uma conduta andesportiva? Ele fez, Eu disse, por conduta andesportiva, se adverte ou se expulsa? Ele fez, se adverte. Eu disse, então como é que o senhor quer que eu expulse? Aí ele fez... Aí, rapaz, mas é uma falta de respeito. Eu disse, mas veja,
o senhor não tinha, antigamente não tinha aquele negócio de lava-jato. Aí eu busquei esse exemplo. Eu digo, o senhor costuma lavar o carro na frente da sua casa? O senhor mora em cada apartamento? Ele fez, em casa. Se o senhor costuma lavar o carro na frente da sua casa? Ele fez, claro. Eu disse, como todo mundo, o senhor bota a bermuda, tira a camisa porque ele fica suado. Isso é. Se passar o carro da polícia, o senhor acha que vai ser preso? Aí ele fez, não. Eu digo, mas não é um desrespeito? Aí, pronto. Todo mundo acatou que, né? Com o exemplo foi dado, ele fez, você me venceu. Aí, pronto, aí formamos uma amizade muito grande com o seu Gustavo, que veio a falecer alguns anos atrás, pessoa magnífica da Federação Paulista. E a gente seguiu. Mas por que tinha preconceito lá, especificamente? Por quê? Assim, a gente vê, tá certo, que você para realmente... Eles acham que eles é quem sabe mais da regra do que qualquer um, tá? É claro que a Federação Paulista, a Gaúcha, outras federações, realmente tem incentivo para preparar melhor a arbitragem, tá? Mas isso não quer dizer que nós, vindo de outras regiões, sejamos despreparados. Então, para isso, eu me impus como aquele cara que sabia mais regra, certo? No Brasil. Então, pode ter alguém que saiba tanto quanto eu. É igual a mim, mas nunca tanto quanto eu. Por quê? Porque quando eu comecei a arbitrar, eu fui atrás de saber a história das regras do jogo. Como é que surgiu o futebol, como é que evoluiu até hoje. Eu tenho um livro de regra de 1918, 1928. Então, é um acervo cultural que eu tenho muito grande. Então, eu li tudo. Enquanto todo mundo estava preocupado em tirar foto lá no Cristo Redentor, ou andar pela Avenida Paulista, esse tipo de coisa, eu estava mergulhado dentro dos sebos, procurando livros antigos, livros que contavam histórias sobre o futebol, que o árbitro agiu assim, tal partido. Então, esses livros eu tenho de caixa lá. Então, foi essa base, certo, que eu busquei para ser o diferencial. Sim. Então, quando me perguntava sobre as regras, aí eu sabia toda, até o cara dizer assim, sabe, ponto e vírgula. Sim. Né? Então, tinha um grupo, um trio de arbitragem que viajava muito contigo, né? Era você, o Eric Bandeira? Cid, eu, Eric, Cid, Luciano Cruz, Ivanildo Arocha, aí tinha Pedro Vanderlei também. Aí eu selecionava como 6 árbitros, tá? E esses 6 árbitros assistentes a gente treinava, né, lá na Rural. Sim. Então, eu era professor substituto lá na Rural, eu terminava a aula de 8 horas. Então, a gente treinava toda sexta-feira de 8 até às 10. Nem no teu horário tu fazia isso, tu pegava depois, né? Pegava depois, né? Aí, de 8 às 10, fazia, não, né? A gente fazia. Por quê? Porque eu levava um campinho de futebol, certo? Onde eu riscava tudinho. E, todos jogo a gente falava as mesmas coisas para que não erre, para que assimile, e levava 40 minutos falando a mesma coisa. Aí eu disse, não, vamos fazer uma coisa diferente, então isso aqui já está ficando saturado. Aí eu chamei o pessoal para a gente treinar. Iniciativa tua? Sim. Aí todo mundo veio, todo mundo queria ser escalado, sim, né? E quem fazia selecionar os assistentes era comigo, aí eu... o árbitro que dizia com quem queria trabalhar. Então, eu dava assim... eu digo, olha, tem aqui, né? Isso. Por quê? Porque, você ser escalado com qualquer um, tá certo? Era ruim, porque eu só pegava jogo bronca. Então, quando eu pego o jogo, eu tenho que ter a confiança lá do assistente, que até no olho, o cara já me passa a informação. Quanto mais sinergia você tivesse. Exatamente. Então, eu separava sempre 6 assistentes, assim, né? E Tirani Pinto também, que sim, era um dos assistentes também. Então, e como era a tua relação com eles? Era uma boa relação? Boa, tranquilo, trabalho, amizade. Amizades à parte, trabalho, separado. Por que tu não ficava no mesmo hotel que eles, quando você viajava? Não, eu ficava no mesmo hotel. Sempre ficava no mesmo hotel, tudo normal? Ficava no mesmo hotel, mesmo quarto. Saía pra tomar uma depois com eles, não? Saía pra tomar uma depois. Tranquilo? Bebia pouco, né? Sim, você bebia mais depois do jogo, né?
Nem às vezes depois do jogo. Às vezes eu era direto pro hotel, certo? Ficava lá e me concentrava para dormir cedo, para que no outro dia eu saía muito cedo para poder voltar para aqui, né? Mas relação normal com eles? Relação normal, não tinha problema nenhum, entendeu? E a integração dentro de campo era massa? E a integração era massa porque a gente treinava. Então as situações de jogo, como correr com a bandeira, como em qual momento vai dar o pique lateral olhando para o campo, em qual momento vai estar frontal para o campo, fazia isso. Quando tinha problema, como é que tinha que fazer, quando tinha impedimento, certo? Esperar que haja definição, se houve interferência no jogo, no adversário. Quando ele tinha dúvida, você sabia? Você tinha alguma combinação? Tipo assim, sabia. Quando eu tiver dúvida, eu boto a bandeira mais pra cá, assim, como é? Aí ele olhava pra mim assim, já olhava no lateral, eu já definia, ele já me acompanhava. Certo? Já tava combinadinho isso, né? Já tava tudo acertado, porque é normal. Claro. Eu posso ter dúvida no lance rápido, eu vou olhar, mesmo que seja na minha diagonal. Aí às vezes eu olhava pro cara, aí ele me dava a indicação, ele sinalizava, eu ia por ele. Então a gente dividia o campo sempre em quadrantes. Então no quadrante onde ele estava, quando ele marcava uma falta, eu apitava. Então, quando eu apitasse, eu queria que ele levantasse a bandeira acenando. Por quê? Ia passar para todo mundo dizer assim, ó. Tô concordando. O árbitro viu a falta e o assistente também. Marcaram simultaneamente. Então, rapaz, quer dizer que o cara nem concordava contigo, mas tu combinava para ele dizer que estava concordando. Mas veja, quando ele marcava a falta, eu não apitava, não estava concordando. Mas quando você não concordava, você não optava, não. Mas aí é uma primícia minha que eu poderia mandar seguir o jogo, certo? Então, muitas vezes, tinha um impedimento, se precipitava e vinha um cara de trás. Não, de trás, segue. Baixa, a instrução baixa a bandeira e acompanha. Certo? A mesma coisa, se por A ou por B eu não tivesse visto o lance impedido e saísse o gol, segura lá em cima. Que quando eu me virasse para ver se você estava correndo ou não, tivesse parado lá, eu anulava o gol, marcava o impedimento. Uma falta, então falta dentro da área, falta fora da área, como é que passava toda a informação, tá entendendo? O tempo de jogo, quando desse 44, né? Tudo que acontecia no jogo, a gente fazia a planificação. Então, planejar também em função das equipes, se tinha algum jogador problema, o acesso ao campo, a saída, tudo é uma estratégia. O jogo é uma guerra, certo? Então, como guerra, você tem que ter uma estratégia para fazer com que você resolva o problema. O árbitro, ele não pode entrar em campo para criar problema, ou ser parte do problema. Ele tem que entrar em campo para resolver os problemas. A gente vai entrar em alguns jogos específicos da sua carreira, mas antes disso, você conheceu o mundo, não foi, Wilson, por conta do... Olha, se jogando, né? Eu ia acabar lá em Natal, nada contra a cidade, uma América de Natal maravilhosa, certo? Mas com apito eu conheci 5 continentes. 5 continentes, cara, que coisa boa. Diz aí as cidades e países, mais ou menos. Tive a oportunidade de apitar toda a América do Sul, América Central, do qual os Estados Unidos também apitei lá a Copa Ouro, Europa, né, Espanha, apitei na Itália, na Alemanha, apitei na Ásia, Egito, Emirados Árabes, País Oriental, apitei em Israel, tá? Morei 4 meses lá no Japão, apitando a J-League, a Liga Japonesa, né? Apitei Copa da Ásia e dava instrução aos árbitros da Liga japonesa, né? Então, para mim, eu sou muito agradecido, certo? Ter podido, através de um apito, certo? Sair da Campino Barreto para o mundo, né? E agradecer a quem já foi, né? Como Manuel dos Prazeres Seabra, que me descobriu como árbitro, a Francisco das Chagas, que me deu o primeiro livro de regra, né? E a outras pessoas, como no salão, Biraci Pedrosa, Cuíca, João José Venceslau, que eu olhava como ele fazia com a malandragem ali de jogador, de ex-jogador, para apitar o jogo, para conter. Então é importante, quando a gente vê o jogo, o árbitro vê, tem essa visão de ver como é que aquele árbitro que é experiente apita, como é que ele sai de determinados problemas. Será que aquela saída dele foi a melhor estratégia ou teria outra? É assim que eu via os jogos, dessa maneira. Fora do país, depois a gente fala dos perrengues que você passou dentro do país, mas fora do país, me conta aí um perrengue grande que você passou. Você apitou Argentina e Uruguai lá dentro do... Isso, Argentina e Uruguai, e apitei ida e volta, né? Eu apitei Argentina e Uruguai,
E depois... Em Montevidéu? Em Buenos Aires, certo? No Monumental de Nunes. Ou não? Não, lá no Campo do River. Não, no Campo do River, exatamente. Certo? Depois fui para Chile e Colômbia, tá certo? Aí depois voltei para apitar Colômbia e Chile, tá? Eles pediram de novo. E depois eu fui arbitrar Uruguai e Argentina para decidir quem ia para disputar com a Oceania, que o Uruguai precisava para disputar com a Oceania. Me conta Chile e acho que foi Chile e Colômbia que tu expulsasse Chilavé. Como é que foi isso? Não, aí foi Colômbia e Paraguai. Pronto, Colômbia e Paraguai. Me explica essa foi, aliás, foi Paraguai e Colômbia, que foi lá em... Como é que foi isso aí? Em Assunção, né? E aí o que é que aconteceu? A bola... Ouvi essa, Paulinho, vê essa. A bola chegou, certo? Chilavé pega a bola. Aí goleiro Chilavé. Isso, aí levanta, as Asprilla tá lá, fica perto dele assim, ele sacode a bola por cima de Asprilla, né? E eu tô olhando aqui a bola lá seguindo pela intermediária, eu tô olhando os dois lá. Aí Chilavé cospe em Asprilla. Asprilla passa a mão assim, dá uma tapa em Chilavé. Chilavé cai, com todo o teatro, né? Aí o time do Paraguai veio todo pra cima, né? Todo mundo viu o muro. Se tudinho, os caras, né? Aquele que jogava no Grêmio, eu me esqueço o nome dele, como é? Rivarola veio pra cima, eu corri lá antes, vermelho para Arce. Porque deu uma tapa no Chilavé, lógico. Deu uma tapa, né? Aí ele... Já começa o jogo, tudo bem, né? Não. Mas o Wilson, aí eu disse, calma, que eu vi tudinho, tá certo? Você não confia em mim? Então, por favor, saia. Aí ele saiu. Aí Chilavé atendido, tudo. Quando terminou de ser atendido, disse, aí Chilavé, está vendo tudo bem? Aí ele fez, sim, eu creio que sim, não, veja se tá vendo, tudo bem, nítido. Aí ele fez, não, estou bem, está vendo aquelas coisas ali, tudinho lá no estádio, ele fez todo, então, vermelho pro senhor. Wilson, tu estás louco? Aí eu disse, por quê? Eu digo, eu sei o que vi e você sabe o que fez, então, por favor. Não, isso é o melhor árbitro de Sudamérica, como pode me expulsar? Chilavé, por favor. Eu vi quando você fez, cuspiu o cara, por favor. Aí ele pegou, tá certo. Aí saímos, ele com o braço em cima de mim, eu com a mão na cintura dele, saímos os dois. Quando chega levando pro meio de campo, aí sai Aristizábal do banco da Colômbia e dá um pontapé em Chilavé. Ele do teu lado? Ou já tinha saído? Já tinha saído, eu tinha deixado ele próximo à linha. Quando ele sai, Aristizábal vem ali, veio e tá no pontapé, aí o pau fechou, meu amigo. Aí foi uns 10 minutos parado lá o jogo. Correria pra lá, correria pra cá. Passa o policial perto de mim, olha pra mim. Erro de erro de puta. Aí eu olhei assim, pronto. Aí eu tá fogo. O policial? Policial. Queria te proteger? Era. Aí, porque tinha expulsado Chilavé. Chilavé era mais ídolo que o presidente lá em Assunção. Aí eu sei que seguiu a coisa, quando acalmou tudinho, aí eu chamei, certo? Desce, Chilavé, desceu, fecha lá, fechou. Ali, que jogava até no Palmeiras nessa época, né? Aí eu vermelho para Palmeiras do Cruzeiro? Ali jogava no Palmeiras. Tá. Aí eu vermelho Paris, desce, fechou. As trilhas já tinham descido. Sim, do tapa. Certo? Aí todo mundo crente que era falta pro Paraguai. Sim, cadê o murro? Aí eu pênalti contra o Paraguai. Meu Deus, o cara marcou um pé por causa de um cuspe. Tá vendo? Meu Deus do céu. A bola em jogo e a ação foi dentro da área. E a regra manda isso mesmo aí. Os caras dão um cuspe, é pênalti. É pênalti, certo? Tá lá na regra 12, faltas e incorreções. Aí quando chegou, marquei, Valderrama bateu, gol, certo? Aí seguiu. Aí quando a gente tava pra descer, eu só vi o jogo antes de terminar o primeiro tempo, né? Eu só vi assim, entre um policial entrava outro, entre um e outro entrava outro. Menina, a coisa hoje aqui vai tá complicada, né? E tome jogo. Aí fomos pro vestiário, terminou o primeiro tempo, subimos. Aí no segundo tempo, falta pro Paraguai. Aí o cara bateu, aí era Walter Reis de São Paulo. Corona era um assistente, Walter Reis outro. Ednilson Corona e Walter Reis o outro. Aí eu tô aqui na linha, aí o cara cobrou a falta pro cara que tava em posição. Aí Walter Reis levantou. Aí o cara não se moveu, veio o outro de trás, jogado ensaiada, pegou a bola e segue.
Aí o Paraguai, o Colômbia todo parou a zaga, o cara entrou, gol, 1-1. Aí a turma veio em cima, quando eu disse, opa, a turma já viu que eu tinha botado Chilavé pra fora, vai contestar o quê? Né? Pra sair. Aí Valderrama veio pra mim ainda, disse, não, Valder, ele não participou, o assistente errou, eu não vou errar com o assistente. Aí seguiu. Outro lance idêntico, ele de novo. Aí a bola foi lá, Walter Reis de novo se precipitou. Era um excelente assistente, um dos melhores que a gente já viu trabalhar. Mas, acontece, né? Nesse ele não tá, não sei se não estava concentrado, o que foi. Eu sei que marcou de novo. Eu mandei seguir de novo. Aí gol 2-1 para o Paraguai, né? Virada. Terminou o jogo. Aí fomos pro hotel. Todo mundo feliz. Todo mundo feliz. Tá. Aí, no outro dia, sai o jornal, né? Aí, árbitro brasileiro, nota 0. Eita! Né? Aí tá. Só que lá sai 2 jornais, um de manhã e outro de tarde, né? Aí quando saiu de tarde, árbitro brasileiro, superdotado, 2 olhos à frente e 1 atrás. Aí mostra Chilavé cuspindo em as pilhas passando a mão, toda sequência de foto, e dando a tapa na cara dele. De manhã não tinha saído isso? Não. Aí o observador de arbitragem, que era seu Coelho, do Equador, um ex-árbitro também, aí ele deu 9,8. Foi a maior nota de um árbitro no mundo, tá certo? Com relação a um jogo de eliminatória. Então eu tirei 9,8. Espetacular, espetacular. E aí, Uruguai e Argentina, perrengue também? Perrengue também por conta da pressão, né? Então o Uruguai tinha que ganhar para a Argentina. E o jogo, correria, tudo mais. Eu sei que o Uruguai conseguiu fazer 1-0. Mas aí, eu apitava muito a Libertadores, estava sempre apitando no Uruguai, na Argentina. Então, todos os jogadores me conheciam e sabiam como é que eu... Nesse momento já estava melhor para você, porque você já acompanhava a velocidade dele, já estava adaptado. Isso aí já tinha experiência, já estava com experiência. E todo mundo me conhecia. E todo mundo me conhecia. Então, quando eu entrava em campo, por isso que eu fui, eles pediram para que repetisse a minha arbitragem. Olha que o Uruguai pediu, mas o Uruguai no jogo da Argentina lá, contra a Argentina em Buenos Aires, eu tinha botado com 5 minutos de jogo, eu botei o zagueiro do Uruguai pra fora. Por que tu não deixa o cartão em casa? Rapaz, fica coçando aqui. Depois tem uma que eu vou contar, que era do nosso finado Maurício Simões. Sim. Aí... 5 minutos você expulsou o cara? Aí eu expulsei o cara. Aí terminou... 0-0 também, empate, vem? Eu acho que foi 0-0. Tá. Aí o jogo da volta? O jogo da volta, o Uruguai me pediu, certo? Assim como lá na Colômbia, eu expulsei 2 da Colômbia, certo? Da Colômbia e 2 do Chile. Nesse dia. Aí nesse Uruguai e Argentina? E na volta também eles me pediram. A Colômbia, mesmo tendo jogador expulso, me pediu. E o Uruguai também me pediu. Aí eu fui pro jogo do Uruguai. No Centenário. No Centenário, em Montevidéu. Aí arbitrei lá, aí o Uruguai ganhou por 1-0, mas foi um jogo muito pegado. Foi? Muita Quem era correria. Tu lembra o nome do jogador? Não? Da Argentina, que eram os caras que... Ou era aquele time... Que ano isso, mano? Foi... isso aí era para a Copa de 98. 98, sim. Já era mais recente, então já era Riquelme. Isso, os caras top. Rapaz, os caras jogavam muito, certo? Mas além de jogar, também eram muito maldosos. Né? Certo? Você tinha que estar gritando. O futebol sul-americano, assim, tirando o Brasil, tipo Argentina, Uruguai, eu acho que eles são mais duros. Eu não acho que eles são mais violentos, não. São violentos se tiver isso apitando. Olha, não, eu acho que tudo depende da arbitragem. Não é? Tudo depende. Não existe jogo fácil. Sim. Quem torna o jogo fácil é o árbitro. Sim. Eu digo sempre isso. Então, quem torna o jogo fácil é o árbitro. Se o árbitro, desde o minuto que entra em campo, ele se impõe, porque quando o árbitro é escalado, ele tem que passar segurança, primeiramente, para os dirigentes da equipe, certo? Para a comissão técnica, para os jogadores, para a imprensa e para o público. Então, todos têm que estar conscientes de que quem vai apitar? É o Wilson, Valdomiro Matias. Então, todo mundo já sabe. Tá bem entregue a partida. Aí bota seu
ex qualquer, aí diz, rapaz, esse árbitro, como é que esse árbitro, fica aquela incerteza. Sim. Não pode ficar incerteza. Sim. Então é importante, nos clássicos, você saber que aquele árbitro está entrando, está passando confiança para esses 5 segmentos da nossa sociedade dentro do futebol. Até pro jogador pensar em jogar bola, né? Quando ele tem um árbitro Exatamente. Que ele não confia, ele sabe que se chegar em cima e começar a buzinar, sim, o cara vai tomar o jogo dele, vai testar. Né? Então o árbitro, quando ele está começando, todo mundo tem um começo. Sim. Todo mundo precisa de oportunidade. Mas hoje, eu vejo assim, na minha época, tivemos excelentes instrutores. Hoje nós somos carentes de instrutores. Então, por isso, a arbitragem brasileira, ela não corresponde ao nível que deveria ser. Tá certo? Tá. Houve uma enquete aí, por exemplo, tá aí circulando uma enquete feita que Daronco, para muitos, é um excelente árbitro, mas dentro da enquete lá foi considerado um dos piores árbitros entre os árbitros brasileiros. Sua análise sobre ele? Sua análise sobre ele? Eu acho assim que oscila, como todos os árbitros brasileiros têm oscilado. E eu aprendi uma coisa, o árbitro ele não pode oscilar, certo? Ele tem que ter uma curva ascendente. Né? Ele pode até ficar um pouco, não sei, tão crescente, mas ela tem sempre que ser ascendente. A cada jogo ele tem que melhorar, a cada jogo ele tem que rever o jogo, ver quais foram os detalhes que levaram ele a um erro, né? Um acerto, como ele pode melhorar, como ele pode correr melhor dentro do campo de jogo. Então, eu fui fazer o curso de treinador, ainda como árbitro. Para quê? Para saber como as equipes se dispunham em campo e como elas jogavam. De treinador tu fizesse? Sim, eu fiz de treinador. Oxe, tu é técnico? Também, certo? Mas, rapaz... Quando eu parar a carreira de químico, meu amigo Roberto Fernandes, que eu tenho uma admiração muito grande por ele, você é auxiliar técnico dele. Vamos voltar, que eu não quero que você esqueça não, porque você vai falar já de Luxemburgo também, mas eu quero que você... Luxemburgo é meu amigo também. Termina, amigo, você liga pra ele, pra ele tem. Eu quero que você conclua a história de Argentina e Uruguai, porque você mandou voltar um pênalti 2 vezes, foi isso mesmo? Não, foi porque houve invasão, né? Sim, mas foi dentro do centenário? Sim. O cara... O Uruguai bateu... Aí tu mandou voltar. Foi volta. Gol, tu mandou voltar. Isso. Volta. Aí bateu de novo. Bateu de novo. O goleiro pegou, houve invasão. Volta. Certo? Aí todo mundo parado na terceira vez. Todo mundo parado na terceira vez, pronto. Bonitinho. Todo mundo, gol. E você saiu elogiado de campo desse dia também? Nesse dia saí elogiado. Oi. Quase que sai no braço. Eugênio Figueiredo, presidente da Federação Uruguaia e membro da Conmebol. Wilson, excelente partido. Graças. Eu quero só fazer uma pausazinha aqui para gente continuar, mas eu queria que você fala em várias línguas, né? Falo inglês e espanhol. Inglês e espanhol. Só? Não fala mais nada, não? Eu sei que você fala assim. Algumas outras, a gente arranha algumas palavras, mas... E tu falava com os jogadores na língua que tu tava... Em espanhol, sim. Quando apitava aqui, falava em espanhol. Quando tava apitando a nível fora, na Alemanha, com a equipe sul-americana, teve um jogo que eu optei Alemanha e Espanha. Aí eu falava em inglês com os alemães e falava em espanhol com os espanhóis, né? Então... Isso aí facilita o árbitro, essa comunicação dentro de campo, sim, tá? Então, por isso é importante que os árbitros, eles invistam na sua carreira. Ele não espere que alguém vá investir para ele. Você acha um absurdo um árbitro FIFA não falar inglês, por exemplo? Sim. Ele tem que ter iniciativa dele mesmo. E a FIFA hoje, tá certo? Eu ainda peguei o tempo que nós tínhamos 4 línguas com fone aqui, simultânea, tradução simultânea do que estavam falando. Eram as 4 línguas da FIFA: espanhol, inglês, francês e alemão, tá? Hoje, depois ainda, quando eu estava em Emirados, a partir de Emirados aí, já não tinha isso. Então, o cara tinha que entender o inglês. Então, forçava os árbitros a se comunicarem em inglês. Então, isso facilitou muito, porque eu fiz um network, e olha que não existia WhatsApp. Né? Se houvesse WhatsApp... Mas tinha celular já, né? Tinha celular, né? Mas não havia WhatsApp. Ninguém ligava para tu no intervalo, não? Isso? Não. Eu desligava o telefone, tudo. Nem aquele teu amigo, assim, irmão? Não tem amigo. O negócio é tudo desligado. Isso era uma coisa que a gente dizia, ó, por favor,
todo mundo aqui, celular desligado e bota aqui, todo mundo junto aqui, desliga aí todo mundo. É mesmo? Deixava, não é? Deixava nada. Todo mundo deixava, não. Eu não O queria árbitro, ele manda nos assistentes? Sim, são todos... subordinado a ele. Exatamente. Tem o árbitro e os assistentes, todo mundo, certo, assiste ao árbitro. E, tanto que a decisão final é sempre do árbitro. Mas quando tu optasse uma coisa que tu ficou na dúvida ali, no intervalo, não dá vontade de pegar o telefone e Então, ligar para aquela pessoa que você dúvida. confiança? Eu nunca tive dúvida. Mesmo eu quando você errou, você errava certo com ou errado, convicção. eu errava com convicção. Entendi. Entendeu? Então, para que isso aí não fosse interferir, certo, na minha decisão no segundo tempo. Agora, depois que terminava o jogo, a gente corria pro hotel para ver o jogo. Entendi. É? Fala aí do Maurício Simões, o que é que você fez com ele? Maurício Simões, quando eu tava Grande começando. Maurício Simões, saudoso Maurício Simões. Gente belíssimo. O filho dele hoje é treinador, né? Ah, é? Sabia não. Tava no Náutico, não sei onde é que tá. Adson é que é o intermediário Grande Adson dele. Gomes. Isso, nosso amigo. Então, com o Maurício foi o seguinte, era Náutico e Ferroviário. Certo. Aí a Armindo escalou de tarde, 1h30 da tarde, lá nos Aflitos, e aí faltaram os 2 assistentes. Sim. Não foram. Aí só tinha o quarto árbitro, que era Zé Pedro. Aí até aquele que apitou, que bandeirou o jogo entre Sport e Náutico, foi Sport Sangue, que Valdomiro estava apitando, que saiu o gol, não sei se saiu o gol legal, alguma coisa assim, ele levantou marcando impedimento, ou foi o contrário. Bom, aí eu sei que eu deixei Zé Pedro lá na reserva, cuida da reserva, cuida dos bancos. E eu apitei, chamei os 2 capitães, né? E arbitrei o jogo sem os assistentes. Sem o bandeirinha. Só para quando eu apitar. Eu vou correr o máximo aqui. Então, vou dar meu máximo aqui. Então, vamos esperar que só pare no apito. Ok? Ok. Avise lá para suas equipes, avise lá para sua. Voltou tudinho. Aí a gente fez o sorteio e começou o jogo. Aí Maurício não queria entrar. Bem, o árbitro do jogo está aqui. Se você não entrar, eu vou dizer que você se recusou a jogar. E faço o relatório e mando para a federação. E a comissão disciplinar da federação vai tomar as providências. Aí ele fez. Tá bom. E eu era o cara que, dia de sábado e domingo, eu ia para casa de Maurício lá, ali no Cabanga, certo? Com o Eduardo Simões, que era o irmão. Que Eduardo foi árbitro também. Tá. Aí ia para lá. Teu amigo. Meu amigo, sim. Aí resultado, eu ia pra lá e tomava café na cara dele, almoçava, a gente batia pelada lá naquele campo que tinha lá do exército, lá do quartel, e depois ficava lá na cara dele resenhando, eu saía de lá no outro dia, entendeu? No Cabanga, no 7 de Sup ali, campo do quartel. Ali, tinha um campo ali. Aí pronto, aí ia pra lá. Aí eu sei que nesse jogo eu tô lá, esse Maurício, vai por mim, tu vai te ferrar com esse negócio. Aí ele fez, tá bom. Aí foi. Aí começou o jogo, o jogo sem bandeirinha, sem bandeirinha, correndo. Como é que você faz eu corria antes, já olhava. Tentar chegar, né? Então, essa é uma coisa importante, Júnior, que os árbitros têm que aprender a ter, a leitura do jogo, certo? Então o cara vem com a bola, aqui ele vai mandar a bola. Qual é a perspectiva? Certo. O cara está em posição ou não? Então você ter essa visão antecipada. É difícil, né? Porra. Aí o que é que acontece? Terminou o primeiro tempo sem problema, né? 0-0, aí volta pro segundo tempo. Quando eu vou voltando, aí Maurício faz isso. Aí eu disse, diz, Mauricinho. Aí ele fez, olha, dá pra tu dar fazer um favor pra mim? Eu disse, claro, depende, né? Aí ele fez, não, eu disse, diga aí. Aí ele fez, não, eu preciso que tu dê um cartão ao meu jogador ali. Eu disse, qual é o jogador? Esse, número 10, era Alcimar. Certo? Alcimar até mora aqui em Brasília. Lembra, Alcimar? Né? Pronto. Aí eu disse, só isso? Aí ele fez, só. Aí eu disse, poxa, considera isso feito. Aí entrou em campo, aí chamei isso, número 10. Aí lá vem Alcimar. Eu, professor, disse, é o senhor mesmo? Aí veio esse aí ele fez, tá, eu peguei o vermelho e vermelho. Aí Alcimar, por que eu tô expulso? Eu digo, eu não sei, foi teu treinador que mandou dar um cartão. Certo? Mas tu fez isso mesmo? Sim. Aí ele saiu, eu disse, por favor. Aí ele fez, pô, isso não era vermelho não, pô. Eu disse, olha, Maurício, presta atenção. Você não disse qual era a cor do cartão. A cor que eu mais gosto é vermelho. Portanto, se você não ficar tranquilo aí, você vai acompanhar ele. Certo? Não, mas tu tirou onda com ele, né? Ou tu se sentiu desrespeitado quando ele chamou pra... Por que você deu vermelho? Pra tirar onda? Não, pra tirar onda... Você se sentiu desrespeitado? Eu senti desrespeitar, porque sim, se você é meu amigo, como é que você vai pedir uma coisa dessa? Tá certo? Existem outras oportunidades de ser mais inteligente. Ou seja, o cara segurar o cara,
Tá entendendo? Mas tem jogadores que às vezes não pensam. O cara chega assim, professor, tô precisando levar um cartão amarelo. Tá ferrado. Ia terminar o jogo, só amarelo não tem não, mas primeiro que você fizer pra amarelo, eu vou dar vermelho. E como os caras sabiam o que eu dava, então porque eu acho que não precisa você fazer isso, pedir ao árbitro, né? Então, uma jogada lá, terminando o jogo, segura o cara, o árbitro vai dar, certo? Mete a mão na bola, impede a cobra. Tem várias maneiras. E aí você levaria o cartão e ficaria fora da outra partida, que ele queria jogar o clássico com o Alcimar sem nenhum cartão. Aí eu sei que essas duas coisas. E tinha Luiz Alves na federação, que era diretor da federação. Quando eu chego para entregar a súmula, tá ele lá com o Luiz Alves. E Luiz morrendo de rir, né? Que ele contando. Aquele filho diz, aquele filho daquilo, certo? Me sacaneou, não sei o que, tá. Aí eu cheguei, alguma coisa, escutei meu nome aqui, Luiz. Aí ele fez... Ele tá falando aqui a história, alguma coisa contra, não tenho nada para falar com o senhor. Digo, ainda bem, se tiver, lá mesmo. Eu tô com o relatório aqui, posso abrir o relatório aqui e colocar o senhor, se tiver, a sua infração acaba quando eu entregar o relatório. Cuidado. Aí ele fez, não tenho nada para falar. E Luiz morria de rir, Luiz Alves. Né? Aí pronto, aí são essas coisas que a gente... Você apitou alguns no Brasil e teve muita polêmica, né? Assim, você falou muito dessa questão de preconceito do sul do Brasil contigo, né? E você sentia isso em alguns momentos. Você foi reconhecido muito mais fora do país do que no sul do Brasil em vários momentos, né? Lá na América do Sul, na Conmebol, você era Deus. E na CBF você nunca era Deus. Não, eu tive boa oportunidade com o seu Armando, né? Ivens Mendes. Sim. Tá certo? Mas você era muito mais elogiado lá fora. Sim. Né? E algumas polêmicas que aconteciam aqui no Brasil, Wilson. Eu lembro de um jogo que até eu estava assistindo em casa. Não sei se era Vasco e Cruzeiro. Era um jogo desse aí que o cara entrou com um short de baixo diferente do calção. Né? Que poucas pessoas sabiam ou sabem que aquele calção térmico tem que ter a mesma cor do short. Do short ou da aba, certo? Da abazinha, sim. Do calção, tem que ter alguma relação com o short, como se fosse a continuidade. Ou se tem toda a lógica. Várias cores, a cor que predomine. Assim. Tem toda a lógica e tem todo sentido. Isso. Só que quando você pensa que é um evento que está acontecendo, que você vai atrasar 10, 20 minutos para o cara ir trocar o short lá dentro, aí algumas pessoas podem analisar, isso está sendo muito crítico. Você foi muito criticado por isso na sua carreira. Pela rigorosidade, por ser rigoroso. Cumprir a regra. Hoje você se arrepende, Wilson, de ter feito isso em alguns momentos da sua carreira? Alguns momentos sim, Júnior, certo? Ou de outra forma não, porque eu criei história, né? Eu fui um árbitro que saí daqui de Pernambuco, Nordeste, tá? E de uma região discriminada, e assim, fui o árbitro que mais arbitrei a nível internacional, a nível nacional. Até hoje eu sou o árbitro que mais arbitrou a nível de Conmebol, certo? Perco a pena para Armando Marques, Romualdo Arpe Filho. Eu devo estar na relação lá entre os 10, eu devo estar entre sétimo, tá? E veja que já se passaram todo esse tempo, né? Esse espaço de tempo entre 2009 e hoje. E ainda continuo mais ou menos em sétimo e oitavo, os árbitros não conseguem superar. Mas você se arrepende por quê? Você acha que poderia ter mudado o quê? Eu acho que, assim, às vezes a rigorosidade, Emílio diz uma coisa para mim, né? Que era o seguinte, toda a verdade levada ao exagero, às vezes pode ser uma grande mentira, tá? Então, a princípio... eu era um árbitro bem rigoroso, certo? Cumpridor das regras, tal, da letra, é isso que eu falo, a letra, tá? E depois, com Emílio, com o David Will, da Suíça, com o Roth, da Alemanha, com Alarcon, com o argentino, como é o nome dele, Goicoechea, e também Cardelino, do Uruguai, Lustou, tá? Eu fui aprendendo, eles foram me ensinando, tá? Então, por isso que eu digo assim, antes nós tínhamos excelentes instrutores, árbitros que eram renomados no mundo, tá? E tinham o dom de saber ensinar, porque não basta você ter o conhecimento se você não sabe ensinar, transmitir. Transmitir, ensinar, significa um elo, ensino, aprendizado. Se esse elo não se completa, você é apenas um repassador de conhecimento.
e não alcança o objetivo do ensino-aprendizado. Então eu tive grandes instrutores. Então foi aí que eu comecei a mudar, certo? Mas, assim, em função da minha postura anterior, certo? Talvez eu tenha perdido muito, né? Eu podia ter ido para várias Copas. Eu sou contemporâneo de Oscar Ruiz. Oscar foi para quantas Copas? 4 Copas. A vida te ensinou um pouco sobre isso também. Sim, você aprende, né? Então, isso é importante. Por que você faltou uma Copa do Mundo? Para mim, você foi o melhor de Pernambuco de todos os tempos e um dos maiores do Brasil de todos os tempos. Mas eu sinto falta de uma Copa do Mundo no seu currículo. Eu ia para a Alemanha, mas acontece que foi o momento em que Carlos Alberto estava candidato à presidência da CBF, né? Estava brigando com o Ricardo Teixeira. Tinha rompido com ele. E lá em Emirados Árabes, Ricardo Teixeira, eu cheguei para ele para dar... a gente fazia as camisas da competição, com os cartões com o nome da gente, tudo para presentear os outros atos. Era uma troca de souvenirs, de presentes. E aí, quando eu cheguei, presidente, aí ele tomei café com ele, tudinho, sentei, ele fez, obrigado, tal, Wilson, como estás? Eu digo, aqui as maiores notas são as minhas. Ele fez, quantas partidas arbitrasse já? Eu disse, 2. Qual foi tuas notas? Eu disse, 9,5 e 9,2. Ele fez, excelente. Aí, para você ver que eu estava tão bem que Oscar, que era o fenômeno, né, colombiano, Oscar Ruiz, ele tinha tirado 8,5 e a outra nota tinha sido 8. Então, eu estava bem. Elisondro, estava bem na frente deles, tudinho. Então, dali eu estava certo que ia para a Alemanha, tá? E aí, ele pegou e disse para mim, Wilson, Pernambuco é pão e água, mais água do que pão. Aí eu disse, mas presidente, veja, eu não tenho nada a ver com a briga com o senhor e Carlos Alberto. Eu queria que o senhor deixasse isso de fora, porque senão o único prejudicado aqui vai ser eu. Aí ele fez, é pão e água. Então, aí, o Ricardo Teixeira não levou para a Copa do Mundo por conta aí tava tudo certo para que as coisas seguissem e quando aconteceu de sair, certo, a indicação do meu nome, tudo estava caminhando para indicar. Aí foi quando teve a indicação depois de Simon, certo? Então meu nome, eu pensando que era meu nome que estava indo, tudinho, quando chegou, que saiu a relação, foi o nome de Simon. Então, para mim, foi uma decepção. Sim. Né, pelo trabalho que eu vinha apresentando, tá? Eu fui o único árbitro que apitei 2 sub-17, 2 sub-20 mundiais, né? Apitei os sul-americanos e apitei mundiais. Eu fui para o Uruguai substituir árbitros brasileiros, né? Lá apitei o sul-americano na Argentina, e aí me qualificou para ir para Emirados Árabes, me qualificou para ir para outros mundiais. Então, foi o árbitro, certo, saindo de Pernambuco, que mais arbitrou partidas internacionais, certo? Então, nesse caso, não foi você ser mais político. Eu sei que você não gosta desse termo, né, de ser político, porque é como se fosse encontrar o que o Wilson né? Eu acho assim, primeiro as pessoas têm que ver o seu lado, a sua competência. Tá certo? A política tem que existir, porque você tem que ser político até em casa, sim, certo? Com a esposa, com os filhos, né? No trabalho. Então, tudo é gerado através de política. Mas eu acho que a política não está acima da competência. Mas ela esteve na sua carreira em vários momentos. Sim, ela esteve, mas eu não soube lidar com isso. Tá entendendo? Então, eu acabei perdendo coisas que eu podia, certo, tá lá na frente. Se tivesse sido mais político em algum momento. Mais político em algum momento. Essa história de que Carlos Alberto Oliveira, saudoso Carlos Alberto, que para mim fez um grande trabalho na Federação Pernambucana de Futebol, essa história de que que os árbitros de uma forma geral tinham que ir lá antes de cada jogo bater um papinho com ele, isso é verdade isso? É verdade. Agora, assim, Carlos Alberto nunca pediu nada ilícito. O que ele recomendava aos árbitros, eu nunca fui, tá certo? Diga logo de passagem isso, que eu nunca fui. Tanto tu faz o quê? Tu não atendeu o telefone, né? Não, eu nunca fui a... Paulinho, tu pega uma aguinha pra gente, Paulinho, por favor. Tem um clássico. Aí, reunião, eu nunca ia. Aí ele perguntava, uma vez ele perguntou por que eu não tinha ido. Aí ele chegou, disse pra ele assim, presidente, o senhor vai me ensinar a arbitrar? Aí ele fez, não. Eu digo, agora imagine
certo? Que eu venho para essa reunião, lá no jogo eu cometo um erro, tá certo? E esse erro, aí a turma vai dizer o quê? Foi na reunião Carlos Alberto pediu, né? Então, para evitar isso, eu erro, a turma vai dizer, o Wilson não teve muito bem hoje, porque eu ainda tenho crédito com todo mundo, pela minha qualidade, pela minha competência. Aí tu não atendeu o telefone, ele ligava, eu não atendia o telefone, eu nem ia lá, quem pegava a súmula era o quarto árbitro, pegava tudinho. Ele pedia para não expulsar, né? Não, ele dizia calma. Não, aquele negócio... Rapaz, a lenda que eu sei é que ele pediu para expulsar. Aquele negócio com... Cláudio Mercante. Sim. Foi o seguinte, o Cláudio Mercante foi lá, tudinho, ele disse assim, olha, cuidado no jogo, é um jogo decisivo, cuidado para não dar um cartão errado e depois você ter que expulsar. Ele está dizendo que você não expulse ninguém? Não. Ele está dizendo que você aplique o cartão corretamente, mas que você seja um árbitro preventivo, né? Mas ele teve cuidado demais ali. Aí, aquele, como é o nome dele? O zagueiro Thiago Matias fez uma falta que era para vermelho, sim, certo? Aí ele deu amarelo, né? Depois Thiago deu outra oportunidade a ele de ser expulso e ele não expulsou o cara. Aí, resultado, caiu em cima dele, né, toda a carga. Então, uma coisa que podia ter sido evitada. Porque todo mundo esperou o cartão. Sim. Né? Tá até o próprio jogador. Sim. Então é aquela coisa, você saber ler o jogo. Uma coisa é quando você marcou a falta. Aí o jogador já espera. É que eu digo assim, ó. Você vê árbitro dando concerto de apito. Piu! Escanteio, piu! Lateral, piu! Tiro de meta, falta, piu! Não, o tom do apito ele tem que ser dosado de acordo com a infração. Se é um lateral claro, é um escanteio claro, não necessita que você apite o gesto, porque a regra diz lá, o árbitro dará o sinal para repor a bola em jogo. O sinal, entenda-se, o gesto, a voz ou o apito. Eu só fazia apitar. E o apito nas faltas. Então, o apito vai direcionar se a falta é uma falta simples, é uma falta para cartão amarelo ou é uma falta para vermelho. A intensidade do tom já dizia para o atleta e ele já esperava a punição. Sim. Tá? Sim. Então, é isso que os árbitros têm que aprenderem. E eles hoje não tem essa... Até o Zé Teodoro, né? Tirou o Thiago Matias porque estava muito claro que ele deveria ser expulso. Exatamente. Eu recebi aqui o Renatinho um dia desse. O Renatinho também disse que o sentimento na hora era que ele seria expulso. Né? E não sei qual foi a leitura do Cláudio Mercante naquele momento, ele acabou não expulsando. Em relação a... Era uma pena, porque Cláudio Mercante tinha um grande futuro na arbitragem, certo? Mas não sei como se perdeu nessa trajetória, mas tinha muita qualidade. Eu tenho, Cláudio Mercante especificamente, não, mas assim, de uma forma geral, para mim, depois que você parou de apitar, ficou um buraco, ficou um hiato muito grande na arbitragem pernambucana e, fundamentalmente, para mim, não pela parte técnica, mas pela parte, não sei se a motivação ou a moral dos árbitros, assim, é como se pegasse tudinho, botasse tudo num ralo só e tudo não presta, assim, e eles foram perdendo a confiança, sabe, Wilson? Isso me incomodou muito, cara. Eu acho que faltou um trabalho de estruturação para que os árbitros tivessem a confiança necessária, especialização na parte técnica, para eles realmente assumirem. Essa história do presidente da federação abrir a boca e dizer nosso quadro de arbitragem é maravilhoso e não reconhecer os erros, para mim é um erro absurdo. Eu acho assim, muito do que acontece hoje na arbitragem, não só em Pernambuco, mas a nível nacional, vem da falta de bons instrutores. Se você não tem instrutores, bons professores, bons instrutores na arbitragem, você não forma bons árbitros. Isso é em qualquer segmento. Se você não tiver bons professores para lhe ensinar na universidade, você não forma bons profissionais. Então não vai sair ninguém em excelência da engenharia, civil, elétrica, química, da medicina, não vai. Tá? Então você precisa ter bons professores, ter alguém que lhe saiba ensinar, certo? Não ser um mero repassador das regras do jogo, porque isso aí, todo mundo, você pegar um livro de regras, você vai ler. Mas se eu disser a você, ó, isso aqui, ó, você tem que entender o espírito da regra do jogo, o que é que diz o espírito, o que é que o legislador queria dizer quando fez essas regras. Então é assim que é para ser
que seja cumprida. Então é isso que eu digo quando a gente, eu tenho um grupo de árbitros aqui no Brasil, outro na América do Sul, na América Central. No WhatsApp. No WhatsApp da UEFA. UEFA. Você fala com eles. A gente fala, e a ideia é o seguinte, nós pegamos vários árbitros FIFA, renomado em vários países, para que eles estão dentro do grupo, a gente está dentro do grupo. Árbitros ou ex-árbitros? Ex-árbitros. Ex-árbitros. E aí esses ex-árbitros, eles dão instruções, nós damos instruções aos árbitros amadores, para fazer com que esses árbitros amadores possam ter um melhor entendimento das regras do jogo. E se o cara, com todas as qualidades, como você está falando aí, de maioria de árbitros ex-FIFA, com experiência, com sabedoria, grandes profissionais, não era nada mais lógico do que a gente ter esses grandes profissionais trabalhando em seus países, nas federações locais, nas confederações, ao invés de estar simplesmente num grupo de WhatsApp, não desmerecendo essa reunião, que eu acho que é importante, passar informação é sempre importante em qualquer que seja a esfera. Mas não é lógico a gente achar que o Wilson Souza deveria estar trabalhando na Federação Pernambucana, ou o Wilson Souza está trabalhando na CBF, ou na Comissão Nacional de Arbitragem. Eu entrevistei recentemente o Evandro Carvalho, Wilson, e ele disse que você não era apto, não participava porque você não concordava com as atualizações que aconteceram na FIFA em relação às regras de futebol. É isso? O Wilson não concorda e por isso não deve participar disso? Olha, se eu não concordasse, eu não estava nesses grupos de WhatsApp, né, a nível da América do Sul, com renomados árbitros, certo? A gente tem lá árbitros lá como Baldassi, como César, do Peru, árbitro Francesco Romano, de Venezuela e tantos outros, tá? Na América Central, a gente tem árbitros também de México, certo? E tantos outros, inclusive da América do Sul, árbitros de Argentina e tudo mais. E na Europa, não precisa dizer que tem, certo? A gente tem, inclusive, contato com árbitros, Braia, por exemplo, que pertence ao board, tá? Então, quando surge uma polêmica que ninguém chega a um consenso, a gente pergunta para o board, certo? Aí Braia nos dá, certo? Nunca diz assim, tá certo isso, tá certo aquilo. O board nunca responde dessa maneira. Mas ele diz assim, o entendimento é assim, assim, assim. Então, a partir daí a gente fica claro para a gente tirar as conclusões com relação àquela lance. Porque a gente coloca muitos vídeos, né? Como eu lhe mostrei, muitos vídeos ali para que os árbitros amadores, eles possam discutir, chegar a um entendimento e que siga a conclusão de ter um entendimento comum para aquele lance. E por que você não está na Federação Pernambucana ou você não está na Comissão Nacional de Arbitragem nos dias de hoje? Eu acho assim, aqui em Pernambuco, eu acho que Evandro, no tempo de Carlos Alberto, eu preparei uma grade curricular, tá certo? Eu ajudei muito o Silvio Guimarães, tá? Quando ele era da federação. Então, desde o tempo de Fred, né, tinha Ivanildo Salles, depois veio o Dr. Silvio Guimarães, e eu ajudava muito com relação a fazer os cursos, fazer as provas, certo? Quem criou esse negócio de prova, certo? Teste físico, tudinho, foi com o Dr. Silvio que eu dei a ideia a ele. Porque os árbitros não liam a regra, viu? Então, ler a regra, como é que você pode aplicar, está fundamentado numa decisão, se você não tem o conhecimento. Então, foi a partir daí que eu disse, doutor Silvio, vamos fazer prova, a gente todo mês faz uma prova. Aí eu comecei no salão isso aí, porque eu era vice-presidente de Fred Carvalho, e eu comecei a sair no futsal, e aí foi se espalhando. Aí doutor Silvio assumiu a federação, essa parte de vice-presidente da comissão também era o presidente, e ele gostou da ideia, a gente começou a fazer, tá? Tanto é que às vezes eu tirava 10 na prova, né, que eu mesmo fazia, às vezes eu tirava 7,5, aí ele fez, o Wilson se ferrou, tirou 7,5. Então todo mundo pensava que era ele que fazia as provas, mas era eu que estava fazendo as provas. Se tu tirava 7,5 numa prova que tu mesmo fez? Exatamente, porque se eu vou tirar sempre 10, né? Teatrinho vai que a turma Então a gente fazia isso, mas isso aí acabou validando para todo mundo. Você vê essas duas bolas que ficam de lado das metas, certo? Isso aí foi eu que criei. Sugestão sua? Foi, e assim, eu tive... Sugestão não, implementação sua. Implementação minha, porque eu tive um problema num jogo lá da Libertadores, em Medellín, tá? América de Medellín e Boca. Então, o Gandula segurou a bola, porque a América de Medellín estava ganhando de 1-0,
uma chuva danada, que parecia que estavam tirando água do congelador, e o Gandula segurou a bola. O goleiro foi lá, da Argentina, pegou a bola, o Gandula não dava, ele pegou, deu um supapo no Gandula, que jogou o Gandula longe. Aí eu tive que expulsar o goleiro. Aí o capitão da equipe do América de Medellín foi tirar satisfação com o goleiro. Eu tive que expulsar também. Tive que expulsar o Gandula. Tudo porque a bola não estava ali perto. Tudo tava ali perto. Aí eu disse, pô, velho. Aí eu vim pensando uma maneira. Aí quando eu cheguei no jogo aqui, foi Náutico Esporte, eu implementei. Eu criei essa metodologia. O Gandula não fica com a bola mais. Bota lá e sai. Atrás das metas não fica. Certo? Só fica aqueles que ficam de lado lá. Bem pensado. Aí eu botei 2 bolas, que eram 7 bolas. Me dei mais 2. Aí pedi. Até na época era VUPR, o regulamento são 7 bolas, só vou dar 7 bolas. Aí eu cheguei para Roberto Fernandes e disse assim, Robertinho, precisa aqui ganhar a partida ou tanto faz se empatar? Não, preciso ganhar. Eu disse, não, se o goleiro fizer cera, eu não vou lá, viu? Ele fez, por quê? Eu disse, eu pedi mais 2 bolas para evitar um negócio aqui, mas fui negado. Ele foi lá, pegou as 2 bolas, me trouxe, eu calibrei e botei lá. Aí expliquei para os goleiros que, para onde eles se virassem, eles teriam 2 bolas. Certo. Uma bola de lado e outra de outro, que não fizesse cera, não perda de tempo. E eu do meio de campo. Então, o jogo transcorreu. E isso aí eu fui implementando em todos os jogos a nível nacional, em todos os jogos a nível de Libertadores, todo o país que eu passava, eu implementava. Resultado, acabou-se o problema. E hoje todo mundo copia. Aquecer dentro de campo foi eu que criei. Tá? Então, por que aquecer dentro de campo? Não era aquecer. A arbitragem aquecer, não era o aquecimento, certo? Era um trabalho de concentração. Por quê? Depois de tudo aquilo que eu falei para você, explicar, treinar dia de sexta-feira, explicar no campinho, os caras ainda estavam desconcentrados. Então, eu criei essa outra metodologia para que os caras pudessem aquecer. Era um trabalho de concentração que levava ao aquecimento, não o contrário. Acumular se adaptar à atmosfera, né? Exatamente. Ao clima, temperatura, tudo, a atmosfera do jogo, torcida, tudo mais, né? E se concentrar, porque os movimentos que fazíamos eram decorrente do próprio jogo, que o assistente ia correr de lado, da pique, né? Sinalizando, trocar a bandeira, o árbitro corria de costa, de frente, pique, então tudo isso. Então, foi dessa maneira que eu fiz. Então, assim, eu acho que não tem resposta melhor para se dar às pessoas que dizem que, assim... Tá, porque você não tá? Você me explicou aí que está capacitado para isso, mas por que você não está efetivamente? Mas é uma opção... É decisão de Evandro Carvalho? É a decisão dele, não é? Assim, mas você está bem com ele, não está não? Sim, eu nunca tive problema. Eu acho que Evandro ficou chateado depois das eleições, né? Como você apoiou Mirinda? Apoiei Mirinda. Tá certo? Então, acho que por isso. Até aí ele tem uma relação boa com você? Sim, falava. Tanto é que tinha um problema no jogo. A imprensa tava batendo no ar, dizendo que ele errou. Ele ligava pra mim pra perguntar. Ele ligava pra você? Ligava pra mim pra perguntar. Então eu perguntava, Wilson, tu tá vendo o jogo? Estou, presidente. Aí ele fez, isso aí, o tá certo ou tá errado? Muitas vezes eu dizia, não, errou. Muitas vezes eu dizia, não, acertou. Teve um lance que, lá em Afogados, não sei se você se lembra, jogando contra o Santa Cruz, o jogador do Santa Cruz saiu, entrou, tá certo? A bola tava dentro da área e ele toca na bola lá, o árbitro pênalti contra o Santa Cruz, tá? Que a imprensa, como é que pode, o cara não sei o quê? A mudança das regras do jogo que impõe isso. Se ele entra, a bola tá lá e ele toca na bola, interfere, penalidade. Aí todo mundo metendo pau, e você sabe que o pessoal da rádio liga pra mim, certo? Quando você, Léo, todos os outros ligam pra saber, né? Ralph e tudo mais. Então, se eu não tivesse a competência do conhecimento das regras, da aplicabilidade, ninguém ligaria. Tá? E aí ele ligava e disse, não, presidente, o árbitro tá certo, explique dessa maneira. Se tiver oportunidade de alguém ligar, aí foi quando os meninos começavam a ligar, eu começava a explicar, não, o árbitro tá certo. Aí acalmava, não, o árbitro errou, presidente. Foi mesmo, disse, foi. Mas não é assim não. Eu disse, não, presidente, é assim, dessa maneira. Então sempre ligou. Depois da política, certo? Ele até me bloqueou no WhatsApp. Foi? Né? Então, hoje, assim, às vezes chega notícia da FIFA, eu recebo primeiro que todo mundo. Tanto é quando chega as mudanças, eu já traduzo, passo para vocês da imprensa, passo para todo mundo, para alguns atos que eu tenho no WhatsApp, e é assim que eu faço. Tá? Então, jamais eu estou desatualizado, certo? E jamais eu estou
digamos assim, fora do contexto, certo, da evolução das regras do jogo, né? E em nenhum momento eu discordo das regras do jogo. As regras são feitas de uma maneira inteligente, né? Para que o árbitro possa saber aplicar. Mas para isso o árbitro tem que ser treinado para entender não só a letra, mas o espírito, aquilo que está por trás da regra. Porque aplicar a regra crua e fria não é ser árbitro. O árbitro tem que ser inteligente, certo? O árbitro tem que se antecipar o problema, então tem que procurar ver ponto futuro, saber correr, certo? Ter o campo aberto da jogada para poder tomar as decisões corretas, ter proximidade, né? Então tudo isso é um conjunto. E os árbitros hoje, infelizmente, nós não temos instrutores, como eu digo, e acaba enfraquecendo a qualidade da arbitragem, não só aqui, mas a nível nacional. Eu continuo achando que você devia estar por lá, viu? Mas aí, certo, é decisão de quem manda, né? Então, diferentemente do que foi dito, que a CBF não me quer, a CBF não manda não existe nenhuma rejeição, não existe nenhuma rejeição, nem nada, tá certo? Sim. Agora, se você vê a nível nacional de CBF, o único FIFA que está lá é o CNM, né, um ex-árbitro FIFA, que por sinal, pelas conversas de bastidores, deve estar saindo esse ano, por conta do trabalho que desempenhou, né? Saiu da Conmebol, veio para a CBF, vai sair da CBF, vai colocar outro na comissão. E a nível de comissão de árbitros, a nível estaduais, você não vê os árbitros FIFA interagindo. Né? Então eu acho que aqui o Brasil comete esse grande equívoco, porque em outros países como Argentina, Chile, Uruguai, todos os árbitros foram ex-FIFA, eles estão dentro da comissão, certo? No Chile, por exemplo, você tem uma escola, o cara começa com as categorias de base, vai subindo, até chegar ao profissional, para aprender justamente essa transição de sair do que você era árbitro e agora passar a ser instrutor de árbitro, né? Deixa eu aproveitar você, que o nosso tempo aqui tá chegando na reta final do programa, você tem muita coisa que eu quero que você fala ainda, então deixa eu aproveitar aqui. Vamos embora. Você foi jogador de futebol. Agora, deixa eu só explicar uma coisa. Não tenho nada contra Evandro Carvalho, tá certo? Nada. Continuo. Se ele chamasse para trabalhar na federação, você iria? Iria, continuo considerando ele meu amigo, sim, tá certo? Independente de qualquer coisa. E gostaria que ele apenas soubesse diferenciar uma opção que eu tive, tá certo? De apoiar o Mirinda, né? Porque se você nunca é chamado para a federação antes de ter apoiado Mirinda, e Mirinda me chamou, tá certo? Para que eu apoiasse ele e pudesse dirigir a arbitragem, certo? E fazer da arbitragem aqui a nível FIFA, então foi esse o intuito, para que eu acho que qualquer um, como cidadão, pode se candidatar a ser presidente da federação. E bom você esclarecer isso, deixar muito claro qual foi seu objetivo e por que não tenho mágoa nenhuma, né? Nem com ele, né? Nem com Jorge Parafina, com ninguém da federação. Beleza. Em relação eu queria que tu contasse a sua história de uma expulsão. Qual foi a expulsão mais rápida que você fez na tua vida? Tu me contou uma história uma vez. Porque o Wilson trabalhou com a gente no programa Tá na Rede, que a gente fazia na TV Tribuna. Era eu, Léo, fazia a coordenação. E eu levava algumas pessoas pro programa. E todo domingo de manhã eu passava na casa dele e a gente ia conversando muito, né, Wilson? E aí você me contou uma história que você expulsou um cara com 2 segundos. Ceará e Mojimirim. Como é que foi isso? Bateu o centro. Aí o time do Ceará, né, bateu o centro. Aí o cara tocou a bola pro outro lado. O lateral do Ceará veio, deu uma voadora no cara do Mojimirim, que a caneleira na hora saiu. Que bateu, com 2 segundos, assim. Na hora que bateu. Aí eu pitei. Aí o cara ficou lá no chão, eu digo, chega, subiu o mamão na canela do cara. Aí o cara de maca, tira. O que apanhou? Que apanhou, de que o senhor, não, eu acho que dá, só, se não dá, saia, seja atendido, depois o senhor volta. Não, acho que dá, e subiu, o que bateu? Bateu, aí fez aquele migué todo, dá pra andar, correr, tudo, ele fez, dá pra andar, então pronto, pode vermelho, pode sair por aí andando mesmo. Certo? Ele fez, mas na primeira, se na outra, o senhor mata o cara. Aí o jogo, que era uma decisão, que todo mundo era um jogo de risco pra todo mundo, tá? Ainda tinha aquele menino que era do Mogi, que era daqui, tem das farmácias, como era... Farmácia? Você é Chacrinha. Chacrinha? Chacrinha, saudoso Chacrinha. Isso. Joguei futebol com ele. Ele que era o presidente lá, aí resultado. Tu era um jogo de risco, porque classificatório, e resultado.
terminou todo mundo tranquilo. O cara dava avanço, opa, desculpa aí. Resolveu o problema. Né? E durante o jogo todo, mais 2 amarelos somente, foi tranquilo. A mensagem foi passada aí quando o Wilson fez isso. Você foi um pseudo jogador de futebol, vamos botar assim, foi curtinha, não vou botar você como jogador, pseudo jogador de futebol, né? E nem pseudo eu fui na minha vida, mas tudo bem. Você foi apto de futebol, você estudou para ser técnico, fez um curso. Sim, sou técnico. E você foi imprensa, comentarista esportivo. Também. Fala um pouquinho da tua experiência como comentarista, já com a gente, né, tá na rede, isso, com o quadro. Foi um aprendizado muito grande, certo? Que eu tive com você, com o Léo, né, a oportunidade. Léo sempre dizia, quando você parar, você vem trabalhar comigo, né? Então, a gente começou lá na Transamérica, sim, né? E foi para a tribuna, tudinho, então foi uma experiência fantástica. Aí depois veio a oportunidade de ir para a Globo, tá? Subir de patamar, né, com novos aprendizados, porque exigia, certo, a qualidade da Globo. Então, tanto é que tinha a Fono, tinha a Andréa, certo? Tinha que ir lá fazer os exercícios de voz, de tudo. Eu digo, pô, precisa isso, né? Precisa. Faz aí um pouquinho pro povo ver como é que você faz. Chegava lá, fazia né, tantas vezes, fazia com um canudinho soprar a água, então, né, fazia... E faz diferença? Faz diferença, a voz fica nítida, limpa, tudo, né, você não fala ficando com a garganta, forçando a garganta, sim, esse tipo de coisa, as cordas vocais, então, isso é muito importante, é um aprendizado que a gente tem lá. E uma coisa que aprendi, sempre André dizia, o menos, certo, é muito. Então, você tem que aprender a falar a coisa sintetizada. Então, isso aí foi muito bom, porque quando está em uma entrevista, alguma coisa que tem tempo curto, a gente perguntou, respostas curtas, mas, certo, que atende ao objetivo da pergunta. Você comentou, acho que uns 2 ou 3 anos, fez? Quanto tempo você passou lá? Eu passei 5 anos. 5 foi anos. 2013 até 2018. E comentava todos os jogos? Sabe? Todos os jogos. Pernambucano. Isso. E depois fui trabalhar com o Léo de novo na CBN. Na CBN. Passei 10 meses com o Léo lá na CBN. E aí vai voltar quando pra cá, pro lado de cá? Quando me chamarem, eu tô aí à disposição. Seu passe é muito caro, rapaz. Nada. Seu passe é muito caro, rapaz. Seu passe é caro demais. Me fala um pouquinho da tua relação com o Vanderlei Luxemburgo. Você já tomou uma com ele em algum lugar? Não? Já, Luxemburgo é uma pessoa fantástica, assim. Tem amizade, tudinho. Aí teve jogos assim que, só Luxemburgo, sabe quem é que vai apitar teu jogo? Saiu a escala aqui, eu tava lá no Rio fazendo teste físico, aí a gente terminou o teste físico, saiu a escala, isso na sexta-feira, o jogo era no sábado, aí ele fez, quem é? Sou eu. Aí eu disse, fala aí com os teus jogadores pra não estar reclamando nem nada, pra não ter problema. Aí o jogo era Palmeiras e Fluminense. Aí ele fez, tá certo, olha, muito bom. Aí tá. Com 5 minutos de jogo, aí tá uma jogada lá, Edmundo, né? Aí se adianta um pouco, aí Teodoro Castrolino tá lá, na bandeira, aí Teodoro, marca impedimento quando a bola chega em Edmundo. Aí ele chega pra Teodoro, esculhamba de todo jeito, né? Manda Teodoro pegar a bandeira e definir um bocado de coisa. Aí o resultado... Ele se vira. Quando ele se vira, o Wilson, me desculpa. Só, eu posso até desculpar porque não foi comigo. Agora o senhor tá expulso. Aí Luxemburgo, puta que pariu, sei que. Eu não disse a tua, Edmundo, pra não falar nada com ele, não sei o que. Mas eu não falei, sai da minha frente e tal. Aí, isso foi uma situação. E outra situação, aí o treinador já usava da prerrogativa da área técnica. E tá no jogo lá, Palmeiras e Atlético Paranaense. Aí veio o Kleber e tinha também um negão lá, não sei nem se pode falar negão, porque é carinhoso, mas... certo? Aí tem um negão do Atlético que era forte, era atacante. Aí quando o Kleber veio, o negão botou assim o corpo assim, o Kleber bateu e caiu de lado. Aí ele... Puta que pariu isso! Marca essa falta, pô, quer me fuder, não sei o quê. Aí seguiu o lance, eu olhei assim, seguiu o lance. Aí o cara chutou, aí Veloso, pum, pra fora. Eu, canta, para aí. Aí voltei lá, senhor Luxemburgo, não tinha cartão ainda não, esse negócio de mostrar cartão pro treinador. O senhor tá expulso. Eu, Wilson? Mas por quê? Eu disse, por tudo que o senhor acabou de dizer comigo. Aí ele fez, mas isso aí faz parte do jogo. Eu digo, expulsar o senhor também faz parte do jogo. Aí terminou, ele saiu, aí a imprensa toda ia pra cima dele, não, eu exagerei.
Aí, pronto. Aí quando terminava o jogo que eu tava lá, o vestiário da gente era um pouco aqui acima e o do Palmeiras aqui abaixo. Mas a gente descia e subia pelo mesmo túnel na época. Aí ele fez, Wilson, posso falar contigo? Eu disse, não, eu só quero falar com você, não. Aí ele fez, não, deixa de besteira. A gente vai jantar onde depois do jogo? Aí a gente ia jantar, aí eu dizia, chegava no jantar, eu disse a ele, presta atenção, a gente se conhece desde o tempo que comecei a apitar lá, que você tava no Mogi, né? E até então, tá certo? Sempre houve respeito. Agora, você está confundindo as coisas. Uma coisa é o profissional Wilson lá dentro, que se você for meu amigo, você vai me ajudar e não tentar me prejudicar. E outra coisa é a amizade que eu tenho aqui fora com você. Por acaso aqui fora eu chamo Senhor Luxemburgo? Não, mas lá dentro eu chamo Senhor Luxemburgo. Eu faço, contenho, tudinho, dessa maneira. Eu trato você como respeito lá com o profissional que você é. Agora, eu gostaria de ser tratado da mesma maneira, porque senão a amizade da gente vai se perder aqui. Ele, não, desculpa, aí Emílio ia jantar com a gente também, aí ficava tudo numa boa e pronto, aí depois foi. E não tem uns presentinhos não, pra ver se você ia pro lado, não? Não, negócio de presente não, a gente recebia depois do jogo, camisas. Nunca teve uma cantada não, Wilson? Contigo nunca teve uma cantadinha, dizer, Wilson, me ajuda aí, eu tô precisando, tal, nada. Pelo contrário, se houvesse, caçaria preso. Tu já ia, dava, né? Eu no primeiro... Saísse no tapa com alguém, Wilson? No tapa, sim. Não, teve um lance lá quando eu era contratado pela Federação Paulista, que eu fui apitar lá em Ituano. E aí foi Itu e Corinthians. E aí o cara ele toda vez queria tirar benefício da arbitragem, fazia pressão. Aí teve uma vez que ele chegou lá e ficou chutando a porta. Só que o vestiário do Itu vinha depois que acabou o jogo. Depois que acabou o jogo. Aí a turma, não abra não, senhor, que esse cara é maluco, esse presidente aqui. Eu disse, peraí. Aí eu tinha um olho mais... Mete pra um doido e encontra outro doido. Eu tinha assim, depois vinha uma escada e o vestiário era lá embaixo, entendeu? Aí quando ele veio pra dar a porrada, eu peguei, abri e botei o pé embaixo, ó. Aí ele bateu no meu pé e saiu. Bah! Aí a polícia disse, pode pegar, pode levar. Aí disse, tá pensando o quê? Aí ele ficou olhando assim, ninguém esperava isso, né? Aí ele saiu todo quebrado pra lá, certo? Dessa maneira. Aí tudo. Agora, pra ser agredido, teve aquele Paulo Maracajá, né? Ele deu murro em você, não foi? Ele deu murro em você? Não, tu que deu nele, foi? Eu que dei nele, ele ficou desmaiado no carro de mão, foi, né? Aí eu botei ele no chão, né? Aí botei a maca e tirou ele. Aí, quando a gente saiu do jogo... Mas tu já leva as carreiras, que teve um jogo que saísse um camburão, não foi? Não, isso aí foi lá em Belém do Pará. Já leva as carreiras. Foi lá em Belém do Pará, com o tal do Castor, fez o gol contra e a turma veio me culpar. Vê? Aí... Mas assim, o de Paulo Maracajá foi sério, porque depois do jogo ele ficou esperando. Aí tinha meu amigo que era do futsal. Como tu bateu nele, ele ficou te esperando pra pegar na saída. Aí Marinelson, Wilson, eu vou parar aqui no posto, que amanhã eu tenho que sair cedo pra trabalhar, de 4 horas da manhã. Isso já era umas 11 horas, por aí assim. Aí já vou abastecer. Eu disse, não, tô tranquilo, mano. O voo da gente saía de 00:30 lá da Bahia, de Salvador. Aí quando eu olho, lá vem ele com um revólver na mão. Eu abri a porta do carro e fui pra trás do caminhão. Aí ele olhava por baixo e eu dando a volta. Aí quando ele olhava por baixo, eu subia as pernas. Ele ficava procurando, né, com o revólver na mão. Aí Marinelson foi lá, presidente, que é isso? Não, me roubou, não sei o que isso é, não. Ele é meu amigo, ele não é assim, não. A sua equipe perdeu porque tinha que perder. Tá, até que acalmou ele pegou, foi embora. Aí eu pro aeroporto. Aí cheguei lá no aeroporto, aí eu mandei os meninos. Quem foi meus bandeiras? Eu acho que foram Ernesto Cavalcante e Jurandir Lins. Mandasse aqui. Aí eu disse, olha lá. Vê se ele não tá por aí. Vê se não tá por lá. Se não tiver, toma faz o check-in, esse negócio, que aí eu vou, tá. Aí fez o check-in, aí fez. Tá não, isso. Aí já peguei, já entrei na sala, fui na sala, viu? Aqui não vai entrar mais. Pronto. Mas depois encontrasse com ele já depois? Não. Aí mais nada, fiz o relatório, pegou acho 1 ano de suspensão, esse tipo de coisa. E o outro foi que veio agredir, foi o cara lá no jogo Cruzeiro e São Paulo, né? Que aí o jogo não acabou, né? Porque eu botei... O que foi que você fez, Wilson? Não, eu botei, assim, no primeiro tempo, botei 4 pra fora do Cruzeiro e 1 do São Paulo. E no segundo tempo, aí o cara deu uma porrada lá do Cruzeiro, já pra ser expulso mesmo pra terminar o jogo, era a Copa Libertadores, aí
eu expulsei e encerrei a partida, né? Aí comuniquei a Zete e a Nonato, que eram os capitães, que a partida estava sendo encerrada porque a equipe do Cruzeiro ficou sem número mínimo legal de jogadores. Aí foi isso aí e pronto. Aí o zagueiro veio para dar a porrada, certo? E eu botei só esse dedo aqui na coisa assim. Botei assim, a tática, né? A gente tá tendo aqui, né? Isso. Tô aí ligado. Quando botou aqui, aí ele caiu sem alar. Aí quando, pum, vermelho, né? E o outro que eu tinha dado a vantagem, a jogada era toda pro Cruzeiro, certo? Que gerou o lance foi isso. Aí o cara do São Paulo deu o carrinho por trás, ia ser expulso. Aí o vantagem era 4 do Cruzeiro contra 2 do São Paulo. Quando o cara vai, se levanta do Cruzeiro e dá uma patada por trás, pega aqui na cara do cara. Aí o pai interrompeu o jogo, expulsei ele, o outro que levou a patada saiu. Depois que voltou, eu expulsei ele também. E aí, nesse inteirinho, o zagueiro veio para dar a peitada. Aí eu botei isso aqui, ele caiu. Eu expulsei ele, onde ele caiu. E ninguém viu não, tu derrubando o cara? Não. E depois, todo mundo choque, todo mundo só vê botando a mão assim. E depois foi o outro zagueiro, né? Quando a bola cobrou, que foi tiro de meta, aí ele fez, você veio para aqui para roubar o Cruzeiro mesmo? Ele tá fora também, sai. Aí saiu um bocado de gente. Foi um relatório escrevendo lá em espanhol lá para a Sul-Americana. Eu sei que deu muitas páginas. Wilson, é muito pouco tempo para a gente conversar, viu? Para a gente fechar, Wilson, eu queria que você falasse sobre um lance que eu acho que você deve sentir muita tristeza na sua carreira, que foi aquele gol que você acabou validando, né? Acho que foi do Central e Veracruz, né? Que você falasse se foi o lance mais infeliz da sua carreira de ter validado um gol que acabou acontecendo e você não viu, né? Você não validou um gol legítimo. Veja só, o árbitro ele valida o gol primeiramente pelo assistente, né? Então foi um lance de contra-ataque, tá? Onde o Central estava em cima do Veracruz, aí o Veracruz estourou a bola foi pro meio de campo, eu saí da grande área, certo? Quando eu tô chegando no meio de campo, o cara que pegou a bola sai do círculo central mais ou Rivelino, menos. É o Rivelino. Sai do círculo central mais ou menos assim e chutou, tá? E aí o que acontece? Elan Vieira, que era o assistente, certo? Como o jogo já estava no final, eu acho que ele se desconcentrou no jogo e resultou o quê? A bola fez uma parábola, certo? O goleiro, ele bota a mão aqui assim, dá a impressão de que a bola vem, caiu por fora da rede e saiu. Aí eu olhei para o assistente, ele tiro de meta. É o tiro de meta. Eu não tinha condições de saber se a bola tinha entrado ou não. E todo mundo que estava no estádio, inclusive os jogadores, ninguém comemorou. Ninguém disse... Não, ninguém comemorou. O goleiro foi lá, pegou a bola, botou para tiro de meta, ficou, eu autorizei, tá certo? A bola dentro da rede, ou furou também? Não, a bola passou pela malha. Furou a malha também. Isso, a malha correu, né? E ninguém viu, certo? E a maneira como o goleiro botou a mão assim, parecia que ele tinha botado e a bola tinha passado por cima, né? Caído na rede e caído fora. Mas na realidade ela fez a parábola, passou pela mão do goleiro, passou pela malha e caiu fora, certo? Então o assistente não viu, ele sinalizou o tiro de meta, eu sinalizei também. Aí só uma câmera depois, né, que mostrou lá que a bola tinha entrado. Mas você reconhece que você errou. Eu errei. Mas você atribui qual a culpa que você bota aí entre você e o Elan? Eu não podia ter decidido se era gol ou não. E sem você distribuir como é essa culpa? Aí a culpa é do assistente. Você acha que a culpa maior foi dele? Exatamente, porque ele tem que informar se algo... Quando sai o gol, o assistente informa para o árbitro se aconteceu ou não alguma irregularidade. Se acontecer irregularidade, ele sinaliza qual é a irregularidade e o árbitro anula o gol. Se não houve irregularidade, ele correria em direção ao centro do campo. Mas não é que você estava mal posicionado, não? Quem? Você? Mas como eu não tenho motor? Você fez seu máximo. Eu dei o máximo. Eu corri. Analisando o lance, você fez a entrega máxima. Eu saí daqui da grande área para o meio de campo. A bola veio só, estourou, chegou no meio de campo num único passe. Ele deu um passezinho, saiu do círculo central e chutou. Ele chutou aleatoriamente. Entendi. Então tá? deu tudo errado para... Exato. E aí a bola veio. Quando eu chego aqui no meio de campo, a bola tá viajando. E eu correndo, olhando... Pum, caiu lá. Olhei, primeira coisa, olhei pro assistente, tiro de meta. Tiro de meta. Mas a maior tristeza da sua vida foi essa como profissional? Assim, eu não tenho essa tristeza, não. Tá certo? Eu acho que, assim, o jogo mais triste pra mim
e foi também um jogo onde eu pude prestar uma homenagem, foi no jogo quando eu arbitrei que meu irmão tinha falecido, né? Que foi Santa Cruz e Náutico. Tá, então, aquele jogo ali, todo mundo queria que eu não apitasse, mas os presidentes, tanto do Santa Cruz, que era o engenheiro, como era o nome dele? Do Santa? Era. Raimundo não, né? Não, era... Como é... Jonas Alvarenga, não? Não, era o engenheiro civil ele, de cabelo grisalho que tinha. E o outro era do Náutico, né? Que era boxer, como era o nome dele? Sei lá que é boxer. Era... Poxa, velho. Valois... Não sei qual que aí eu... Sim. Certo? Aí eu sei que os dois presidentes disseram para Carlos Alberto, não, a gente só entra em campo se for o Wilson. Aí Carlos Alberto, eu tô lavando minhas mãos, né? Certo? Vocês é que estão querendo ele. Aí quando terminou o jogo, tudinho, aí a presidente da comissão era Beto Palavrada, Gilberto Gonçalves. Aí ele pegou... veio, me abraçou, parabenizou. E outra coisa, lá no centro do campo, Zé do Carmo estava lá, tudinho, e a gente fez uma oração de 1 minuto de silêncio e o estádio ficou realmente em silêncio, 1 minuto. Então aquilo me marcou muito. Então foi um jogo que me marcou muito, né? Por essa parte triste, que foi uma maneira de eu homenagear o meu irmão naquele momento. E depois do jogo, todo mundo me parabenizar pela excelente arbitragem, tá? Então foi muito gratificante. Então, até no momento difícil você conseguiu se... porque eu sempre procurei isso, porque eu sempre tive essa coisa de que, assim... Aí Carlos Alberto até disse, você é um iceberg. Então, assim, eu sempre tive essa questão de que os problemas fora são problemas de fora. Dentro você tem que estar concentrado para isso. Vamos fechar aqui nosso bate-papo com um bate-bola, certo? Eu vou dizer o nome de uma pessoa, sempre fala o que você pensa sobre ela, ou eu vou dizer uma frase e você completa com poucas palavras, certo? Certo. Rogério Ceni. Rogério Ceni, houve aquele problema com ele, negócio de apertar a mão dele, mas foi assim, para que ele aprendesse que ele tinha que respeitar os atos, né? E não tem um problema nenhum, mágoa nenhuma com ele. Luxemburgo. Excelente pessoa, gosto muito do Luxemburgo e tenho admiração pelo profissional que ele é. Carlos Alberto Oliveira. Um grande presidente, tá? Defendia as equipes pernambucanas a nível de nacional e tudo mais, e foi um dos que deu continuidade ao trabalho de Fred Oliveira pela interiorização do futebol pernambucano. Quem mais aqui? Sim, um jogador chato. Um jogador chato. Reclamava muito. Tinha Ricardinho, né? Que dizia que todo jogo eu botava ele pra fora. Aí eu disse, do Corinthians. Aí eu disse, Ricardinho, quando você entrar em campo pra jogar a bola e ficar calado, você vai ver que eu não vou nem dar cartão a você. Aí teve um jogo que ele fez a mesma coisa e não teve problema nenhum. Um jogador violento. Cara, um jogador violento. Aí depende muito não sei dizer assim especificamente, né? Depende muito da partida, do jogo. Vou lhe ajudar. Júnior Baiano. Júnior Baiano é meu amigo, a gente voa demais. Ele entrava, pronto, ele é um que entrava, certo, arrancando grama, mas assim, não sei se era maldade ou se era, não sei, a coisa assim dele era assim, muito espontânea. Júnior é um cara muito legal. Melhor jogador que você viu jogar assim dentro de campo, que você apitou um jogo dele? Cara, Romário é inteligente demais, né? O bicho tocava na bola, eu vi ele tocar na bola no jogo Santos e Flamengo, tocou em 90 minutos, tocou 5 vezes, fez 2 gols, deu 3 passes para a bola de gol. Melhor treinador que você viu? Luxemburgo, acho que eu tenho grande admiração por ele, Roberto Fernandes, que assim, eu acho muito injustiçado aqui no estado, certo? Que merecia estar em outro patamar. Mas Luxemburgo, para mim, sem sombra de dúvida, é um dos maiores treinadores estrategistas que tem no futebol. Um amigo jogador amigo? Ricardo Rocha. Desde que a gente jogava tudo, como profissional de futebol e tudo mais, sempre foi meu amigo, sempre me ajudou dentro de campo a fazer com que o jogo fluísse. Eu não vou falar sobre o VAR, não, senão a gente não acaba o programa, tá? Fica para outra oportunidade. Eu queria que você falasse sobre sua companheira. Natécia, a mulher da minha vida, assim, que já tivemos, assim, 4 filhos lindos, maravilhosos. Tu continua inventando um nome diferente, não? Não, só os Tá mais tranquilo agora? Não, agora ela parou, né?
Quais são os nomes aí? Diz aí, pra eu saber. Tem Nashua, Warwick, Ainoa e Nurija. Mas cada nome tem um significado. Eu acho que sei, o significado está a ver, né? Sei. Com o nome. Então, cada um tem o seu significado. Eu acho que isso é muito importante porque, assim, formamos uma família. Sempre o nosso ensinamento é esse, de que somos uma família, nos amamos, certo? E eu amo muito minha esposa, adoro ela, tá? Ela é uma mulher maravilhosa, companheira de bons e maus momentos, mas está sempre ali, certo? Me orientando, conversando comigo, certo? Que ela diz que eu sou muito brabo, sou muito isso, sou muito radical às vezes, ela vai me acalmando, é o fio da balança, né? Que a gente diz. Então, para mim, soma muito. E pesquisadora também, né? Trabalha comigo na pesquisa de nanotecnologia, tá? Então, é muito importante porque a gente sempre discute coisas do trabalho, mas que a gente tem um direcionamento tanto para... Eu acho que a gente passa aqui para deixar a nossa marca. Então, a gente está fazendo isso com relação a trazer a nano para a agricultura, como trazer a nanotecnologia para a saúde, né? Então, isso é muito importante, ajudar as pessoas. Quem é o Wilson Souza para você? Eu sou um pai que ama meus filhos, procuro ser um marido dedicado à esposa, à família, e sou muito perfeccionista. Então, tudo que eu procuro fazer, eu me disponho a fazer, eu me dou o meu máximo. Então, é dentro desse meu máximo que eu procuro me dar o melhor, tá? Eu acho que a gente está aqui para fazer amigos, né? Por isso que às vezes assim, eu fico triste quando você vê declarações de Evandro, né, que ele acabou se tornando um inimigo que eu não tinha, tá entendendo? Porque dói ouvir isso. Chateia, né? Porque eu acho que não precisa isso, você saber diferenciar aquele momento da política e o momento que você tem as histórias. Conheço Evandro há quanto tempo? Desde que eu entrei na federação em 87. Veja, quantos anos faz de lá para cá e você jogar tudo isso por conta de que você, certo? Se você está aqui, você nunca me chamou para vir para a rádio aqui, participar com você está aqui há anos. Se eu for para uma rádio que seja concorrente seu, eu vou deixar de ser seu amigo? Não. Não. É uma opção, certo? Que eu tenho de mostrar o meu trabalho, sim, tá certo? Já que você não me deu a oportunidade. Então eu vejo por esse ângulo, tá certo? Então, tanto é que eu fiz todo um plano de negócio da federação. Eu passei um mês ligando com os caras de UEFA, da Bundesliga, da Liga Americana, tá? Para fazer o quê? Dizendo o que a gente tinha, quais eram as sugestões dele, como a gente fazer, como transformar a federação numa empresa, onde todo mundo tenha lucro, tá? Então, a federação seria a empresa, teria os clubes, as ligas, os clubes das ligas, todo mundo, tá certo? Ia ter lucratividade. Então essa era a ideia de transformar o futebol pernambucano. E a arbitragem, cuidar da arbitragem para quê? Num prazo de 6 meses, transformar os árbitros e ficarem a nível FIFA. Tá? Onde pudesse saber interpretar não só a letra, mas o espírito da regra do jogo, soubessem correr dentro do campo, se antecipar, ver ponto futuro, uma série de outras coisas. Nada, nem nunca nessa vida vai apagar o que você fez pelo futebol pernambucano, Wilson. Obrigado. Você, para mim, é um dos maiores da história do Brasil e o melhor árbitro que eu já vi apitar aqui em Pernambuco. Nada vai arranhar isso se você tenham pessoas, reações positivas ou negativas em relação a você. O seu legado sempre vai ficar para o futebol pernambucano. Obrigado de coração. Eu é que agradeço estar aqui, tá certo? Ter você como amigo e aquilo que eu disse. O futebol me proporcionou fazer grandes amigos. Jogadores, treinadores, pessoal da imprensa. Sempre procurei me relacionar com todo mundo muito bem. E eu só tenho a agradecer ao futebol pelos amigos que me proporcionaram. O pessoal não perdoa você que você me expulsou num jogo lá no Campo Auxiliar do Esporte. Uma vez contra a imprensa da Suécia, ele me deu o vermelho, marcou o pênalti meu. Meu Deus do céu, Wilson, foi um grande prazer receber você aqui. Obrigado, viu? Estamos sempre às ordens, irmão. Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Recebemos aqui o maior árbitro de todos os tempos do futebol pernambucano, o Wilson Souza de Mendonça. Foi um grande prazer aqui no nosso Torcida Cast e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau. Tamo junto.